20. Menos do que deuses. Vingança desesperada, e batalha perigosa. Aqueles inferiores a deuses. Do outro lado levantou-se Belial, seus gestos mais graciosos e humanos. Uma pessoa mais bela não perdia o paraíso, ele parecia. Para a dignidade concebido e de grandes proezas. Tom Milton, paraíso perdido. A corda ainda está frouxa, disse Matthew depois que uma quantidade de tempo interminável tinha se passado no cemitério. Ele estava muito pálido, Cordelia estava preocupada. A passagem de Dames para o outro mundo parecia estar drenando a força de Matthew. Cordelia havia se aproximado o máximo possível do arco. Imaginara que talvez conseguisse vislumbrar Dames de relance do outro lado, mas só vira mesmo um solo morto, árvores quebradas, e uma lua vermelha subindo. E se aconteceu alguma coisa com ele? Perguntou Matthew. Você disse a Dames para puxar a corda se ele precisasse sair, disse Cordelia. Ele sabe o que fazer. Ela olhou para baixo, conseguia ver as pegadas leves dele se aproximando do arco e sumindo abruptamente. Cordelia esticou o braço para tocar o espaço sob o arco, como um experimento. Talvez houvesse um ponto fraco na barreira. Não havia. Era tão firme quanto o granito. Do outro lado, Cordelia via grãos individuais de areia agitados pelo vento de outro mundo. Parecia tão perto. Um estalo soou quando a corda se retesou. Cordelia virou no momento em que Matthew gritou, a corda dando um solavanco e derrubando-o. Ele atingiu o chão com força, debatendo-se conforme era arrastado para o arco. As unhas de Matthew arranhavam a terra, tentando frear o progresso, suas roupas se agarrando nas raízes que despontavam do solo e rasgando. Ele se chocou contra o arco, com força, pouco antes de a corda afrouxar, então rolou para longe, gemendo, enquanto Cordelia corria até ele, desembainhando Cortana. Ela pousou de joelhos ao lado de Matthew. Havia terra e sangue no cabelo dele. Cordelia pegou a corda, erguendo a espada. Não, disse Matthew, rouco. Dames. Ele não queria que Cordelia cortasse a conexão com Dames, ela sabia disso. Mas ser atirado repetidas vezes contra a barreira entre este mundo e o outro acabaria matando Matthew. Cordelia também sabia disso, embora Matthew não se importasse, ela se importava. Cordelia golpeou com Cortana, partindo a corda em volta da cintura de Matthew. Ele se virou de barriga para baixo, se esforçando para ficar de joelhos no mesmo momento que Cordelia pegou a ponta partida da corda, enrolando-a, frouxa, em torno do pulso e segurando-o mais forte que conseguia. Cordelia. Matthew esticou o braço para ela. A corda deu um novo tranco. A força era incrível, puxou Cordelia de lado, quase empalando-a na própria espada. Ela gritou quando foi puxada na direção do arco. Viu a barreira se aproximando conforme a corda foi sendo puxada mais e mais. O espaço sob o arco tremeluzia. Ela rolou, girando o corpo e erguendo Cortana, e estava sendo arrastada cada vez mais depressa. Cordelia se lembrou do modo como a espada se enterrara no granito da Tower Bridge. E ouviu a voz de seu pai, um som doloroso, nos ouvidos. Esta é uma lâmina capaz de cortar qualquer coisa. Então sentiu o cabo pulsar de novo contra a palma da mão, ouviu Matthew gritar, e golpeou com Cortana, voltada para o arco como se sua passagem fosse uma parede de papel. O som de algo se estilhaçando soou quando Cortana atravessou a barreira entre este mundo e o seguinte. Cordelia gritou quando cacos semelhantes a placas de vidro passaram voando por ela, cada um contendo uma imagem. Ela viu uma praia e uma lua vermelha, uma caverna subterrânea, uma cidadela numa colina, um demônio se erguendo diante de uma torre de vigia. Os cacos passaram e sumiram. A corda ficou frouxa, fazendo o pulso e a mão de Cordelia queimarem. Ela rolou, engasgando e arquejando. Estava no mundo das sombras, o céu estava repleto de nuvens cinza, pairando pesadas como blocos de granito. Por todo lado estendiam-se dunas de cinzas e areia. Os ossos esbranquiçados de animais estranhos, mortos há muito tempo, despontavam da terra. Daisy, disse uma voz familiar. A corda caiu da mão dela quando Cordelia se esforçou para se levantar. Ajoelhado na areia ao lado dela estava Dames. O rosto branco, as olheiras como hematomas, as bochechas sujas de terra. Como você está aqui? Sussurrou ele. Como é possível você estar aqui? Cortana. A lâmina. Ela cortou a passagem do arco. Daisy, sussurrou ele, e a abraçou. Cordelia não esperava aquilo, e soltou o cabo de Cortana, surpresa, o que foi bom, pois, caso contrário, ela poderia ter perfurado um deles, ou os dois. O rosto de Dames estava colado ao dela, dava para sentir o palpitar do coração dele. Achei que jamais veria você de novo, murmurou ele. Daisy, anjo. Ela abraçou o pescoço dele. Dames. Foram provavelmente apenas alguns segundos nos braços dele, mas pareceu ser eterno. Ela beijou os cabelos macios dele, ao mesmo tempo em que um barulho como o estalo de um trovão ecoou. Dames disparou de pé, puxando Cordelia. Volte, Daisy, disse ele, encarando o rosto dela. Você precisa usar a espada para cortar o caminho de volta. Saia daqui. O som de trovão surgiu de novo, agora mais próximo.
Dames, não vou deixar você. Dames a soltou com um gemido. Pegou Cortana, colocando o cabo da espada na mão de Cordélia. Os dedos dela se fecharam automaticamente. Eu sei o que Belial quer agora. Prometo, não há nada que você possa. A mão dela apertou Cortana. Só se você voltar comigo, insistiu ela, teimosa. O som surgiu de novo, não era trovão, mas pareceu ecoar pela terra. Não posso, disse ele. O vento do deserto tinha aumentado, soprando os cabelos negros sedosos dele sobre a testa. Preciso destruí-lo. É o único jeito de acabar com isso. Dames tocou o rosto dela. Volte, minha Daisy. Diga a Matthew. Um rugido partiu à noite, fazendo o solo estremecer. Cordélia arquejou quando as dunas ao redor subitamente se abriram. A areia explodiu para o alto, encobrindo as estrelas, a terra se abriu, e alguma coisa se libertou usando as garras, rugindo como trovão. Cordélia ergueu a mão para proteger o rosto. Quando estava prestes a cobrir os olhos, Cordélia piscou e fitou. Onde antes havia um deserto vazio, agora estava o demônio Mandícor, com 3 vezes o tamanho que tivera na ponte, pairando acima dela e de Dames, sua imensidão dividindo o céu. A mansão da consuleza em Grosvenor Square tinha sido construída ao estilo da época georgiana, estuque em tons claros cobrindo tijolos para criar uma fachada de pilares que lembrava a Roma antiga. Era uma casa grande, as copas das árvores tocavam as janelas do quarto andar. Para Thomas, era o lugar no qual ele brincara com os amigos desde criancinha, já há bastante tempo desprovido da habilidade de impressioná-lo ou espantá-lo. Ou assim ele pensava. Ao descer da carruagem e começar a subir os amplos degraus até a porta da frente, a ansiedade se assentou em seu estômago. Ele e Lucy tinham infringido todas as regras do Codex, e agora ele corria direto para a casa da consuleza. Devia estar louco. Thomas pensou em Dames, Lucy e Matthew. Em Cordélia. Nenhum deles sequer hesitaria caminhar até a porta da frente. Pensou em Christopher, morrendo na cidade do silêncio. Sozinho na escuridão, sem os amigos, o veneno queimando suas veias. Christopher, primo de Thomas, e seu irmão de coração. Thomas disparou escada acima e esmurrou a porta da frente. Charles! Gritou. Charles, é Thomas Lightwood, me deixe entrar. Como se Charles já estivesse esperando, a porta se abriu imediatamente. Charles usava um terno preto impecável, o cabelo ruivo engomado para trás. Thomas sentiu um misto de mágoa e ódio, tal como já vinha sentindo na presença de Charles ultimamente. Em outros tempos, Charles fora apenas o irmão mais velho e irritante de Matthew, Thomas mal pensava nele. Agora ele percebia a forma como Alastair olhava para Charles, e sentia uma dor sufocada. Se isso diz respeito a Christopher, sei mais do que você, disse Charles, parecendo impaciente. Ele está na cidade do silêncio. Creio que Matthew tenha ido até o instituto para ficar com Dames. Sugiro que você faça o mesmo. Ele começou a fechar a porta. Sem pensar, Thomas prendeu seu considerável ombro no espaço entre a porta e as soleiras. Já sei sobre Christopher, disse ele. Preciso usar o laboratório lá embaixo. Christopher não tem como fazer isso, então eu farei. Não, falou Charles. Não seja ridículo. As pessoas estão morrendo. Este não é um momento para brincadeiras. Charles. Alastair surgiu à entrada. Usava calça e camisa, estava sem paletó. Seus antebraços expostos eram levemente musculosos, o queixo estava empinado naquele ângulo arrogante de sempre, mesmo quando ninguém estava olhando. Deixe Thomas entrar. Charles revirou os olhos, mas recuou da porta. Thomas entrou no corredor meio que aos tropeços. O que você quer fazer? Disse Alastair. Estava olhando para Thomas, as sobrancelhas escuras franzidas. Thomas explicou rapidamente a ideia de Christopher para um antídoto, pulando, é claro, todas as partes que envolveram visitas ilegais a estufas. Eu só preciso do laboratório para ver se vai funcionar, concluiu ele. Alastair. Thomas, sinceramente, começou Charles. Sua intenção pode ser boa, mas este não é o momento de fazer experimentos inconsequentes e tolos. Estou a caminho de encontrar o enclave. Não tenho tempo para ficar aqui e me certificar de que você não vai explodir a casa. Thomas pensou em Christopher, o tímido e inteligente Christopher, e nos anos e anos de determinação silenciosa que o transformaram num especialista em seus experimentos, respeitado por Andy, muito mais capaz do que o crédito que lhe fora dado até então. Com determinação, Thomas segurou contra o peito a caixa que continha a raiz de Malus. Minha irmã e meu primo foram acometidos por essa coisa. Esse veneno de demônio, falou Thomas. Minha irmã está morta. Christopher está morrendo. Como pode achar que não estou falando sério? Que isso é inconsequente ou tolo? Criar um antídoto é a única forma de salvarmos aqueles que ainda estão vivos. O enclave. Começou Charles, abotoando o paletó. Mesmo que o enclave localize e mate o demônio Mandícor, isso não vai ajudar aqueles que estão doentes, falou Thomas. Não vai ajudar Ariadne. Charles contraiu a boca numa linha constrita de irritação, e, por um momento, Thomas teve a sensação bizarra de que o outro ia dizer que não se importava com Ariadne.
Notou Alastair dando a Charles uma espécie de olhar sombrio, quase como se o mesmo pensamento tivesse ocorrido a ele. Thomas pigarreou. Um dia alguém me disse que precisamos recuar e deixar as pessoas fazerem aquilo no qual são boas. Christopher é bom nisso, tenho fé nele. Esse antídoto vai funcionar. Charles apenas pareceu confuso, mas Thomas não dissera nada daquilo por Charles. Ele olhou para Alastair, que estava calçando um par de luvas, e por sua vez olhou para cima casualmente, porém sem encarar Thomas, e então disse: Charles, permita que ele use o laboratório. Vou ficar aqui e me certificar de que ele não irá incendiar a casa. Charles pareceu perplexo. Você faria isso? Parece a melhor opção, e você sabe que não tenho interesse em mais uma reunião do enclave. Suponho que não, disse Charles, um pouco relutante. Tudo bem, venha quando puder então. Ele estendeu a mão para Alastair, como se fosse um hábito, e a abaixou rapidamente. Ele e Alastair se olharam com um desconforto que pareceu um beliscão no coração de Thomas. Charles começou a descer os degraus. Na metade do caminho, se virou, com uma expressão de raiva. Não destrua nada, disse ele a Thomas, e saiu pisando firme até o pé da escada, desaparecendo na esquina. Melhor irmos para o laboratório. Começou Thomas, avançando para a parte principal da casa. Pare, disse Alastair. Thomas congelou, mais surpreso do que qualquer coisa. Os olhos de Alastair eram lascas de gelo negro. Não dou a mínima para o laboratório. Quero saber onde está minha irmã em meio a toda essa loucura. Para onde ela foi? Cemitério Highgate, falou Thomas. A entrada da cidade do silêncio. Mas que diabo, disse Alastair. Por quê? Quer saber? Não me diga o motivo. Só vai servir para me deixar com raiva. Sinto muito, disse Thomas. Não por ela estar lá. Se houvesse perigo, e não acho que haverá, Cordelia seria capaz de se defender admiravelmente. Mas por tudo isso que está acontecendo. Não é nossa culpa, mas eu só. Sinto muito. O olhar de Alastair se suavizou e, por um momento, Thomas se sentiu de volta a Paris, com as mãos nos bolsos, falando baixinho com Alastair Carstairs como se fossem apenas eles dois no mundo todo. Sinto muito também, por sua irmã, não tive a oportunidade de dizer antes. Thomas prendeu o fôlego. Obrigado. Acha mesmo que o antídoto vai funcionar? Perguntou Alastair. Eu sei que vai. Alastair ficou olhando para Thomas por um longo momento, então assentiu. E quanto tempo vai levar para fazer? 20 minutos, se tudo der certo. Alastair exalou. Tudo bem, disse ele. 20 minutos, e então, depois disso, vou procurar Cordelia. Diante do olhar confuso de Thomas, ele apontou impacientemente os degraus que davam no laboratório. Vou ajudar você, ofereceu. Vamos ao trabalho. O Mantícore era enorme. Ele se erguia acima deles como a fumaça de uma fogueira. Não havia como se enganar, embora tivesse aumentado tremendamente em tamanho, tinha o mesmo corpo escamoso e de formato leonino, a mesma fileira tripla de mandíbulas cheias de presas. Havia outra novidade nele, além da estatura, ali no mundo das sombras, o corpo era marcado por 1000 tipos de doenças. Conforme a criatura avançava para eles, as garras arranhando a areia, Cordelia sentia ânsia de vômito. Demônios, de modo geral, eram bem nojentos, era preciso praticar para lidar com o horror. Mas havia algo visceral nos indicadores da morte que cobriam aquela criatura, os horrendos bulbos da peste bubônica decoravam seus braços, enquanto o tronco estava caloso com a varíola, o peito rachado e cheio de sucos de lepra. Trechos de pele tinham sido carcomidos por uma podridão ácida, enquanto outros estavam vermelhos com a escarlatina. Licor preto escorria das orelhas e da boca da criatura. Dames recuou, puxando Cordelia, mas areia e terra tinham se acumulado em volta deles como dunas íngremes. Não havia jeito de recuar. Uma risada mordaz ecoou. De pé, no alto de uma das dunas de areia, havia um homem com cabelo e olhos cinza claro. Era jovem e espantosamente belo, mas havia um tom sombrio em sua beleza, era como a beleza do sangue na neve, ou o brilho de osso branco nas sombras. Ele fazia lembrar Dames. Não de alguma forma específica, mas o formato dos olhos, talvez, a ossatura do rosto, a curva da boca. Ela precisou se lembrar, este é Belial, príncipe do inferno. Se ele faz você se lembrar de Dames, isso é deliberado de sua parte. Em sua verdadeira forma, pode ser bem diferente disto. Quando a poeira assentou em volta deles, Belial estendeu a mão para o demônio Mantícore. O demônio pareceu congelar quando Belial se virou para fitar Cordelia com um olhar sombrio. TSC, Dames, disse ele. Trazer reforços assim é trapaça. E quanto às regras de um jogo justo? Dames sacou uma espada curta reluzente do cinto de armas. Estava ofegante e muito pálido, manchado de terra e areia, não se assemelhava mais a um jovem rapaz do período eduardiano, mas algo mais primitivo do que isso. Deixe-a voltar para nosso mundo, disse ele. Apenas deixe-a em paz. É comigo que você tem negócios a tratar. Não, disse Cordelia com afinco. Não vou abandonar você. Belial fez um gesto entediado, um giro preguiçoso do pulso.
Cordélia arquejou quando gavinhas pretas explodiram da terra, enroscando em volta dos pés e das pernas dela, prendendo-a. Denis deu um passo na direção dela. Cordélia ergueu Cortana e abaixou, com o intuito de cortar as gavinhas. A lâmina evaporou de sua mão. Ela se desequilibrou, caindo de joelhos. As gavinhas se retorceram mais apertadas em volta de suas pernas e ela segurou um grito. A dor era insuportável, dilacerante. Ela ouviu Demis gritar alguma coisa e olhou para cima, entre os olhos embaçados, e viu Belial dando um sorriso terrível, com Cortana bem apertada em sua mão. Ele riu da expressão dela. Neste mundo, todas as coisas me obedecem, disse ele. Até mesmo uma espada de Weyland, o ferreiro. Ele estalou os dedos, o som alto como um tiro de revólver. O demônio Mantícore se ergueu nas patas traseiras e disparou contra Demis. Demis rolou para o lado quando o demônio Mantícore saltou. Ele ouviu a criatura atingir o chão bem ao seu lado, lançando ondas de choque pela areia. Demis rolou de costas quando o demônio se levantou acima dele, dando um golpe para o alto com a espada. Ele ouviu um grunhido, e ícor incandescente sujou seu braço. O demônio recuou, dando a Demis espaço suficiente para se colocar de pé. De soslaio, viu Cordélia, lutando desesperadamente contra as gavinhas. Demis deu saltos mortais para a frente, rolando de novo e de novo até se levantar e girar. O Mantícore estava atrás dele, golpeando com a pata roliça em formato de massa. Demis se abaixou quando ela passou zunindo por ele, errando-o por pouco. Sua cabeça doía e latejava. A pele parecia quente e repuxada. No pulso, uma dor ardente. Ele recuou, tentando concentrar a visão no Mantícore. Era uma sombra se movimentando contra uma luz mais forte que feria seus olhos. Belial observava atentamente conforme o Mantícore circundava, rosnando. Cordélia deu um grito de aviso. O Mantícore tinha saltado, era peculiarmente ágil, apesar das chagas e feridas, com as garras esticadas. Uma delas arranhou o braço de Demis, que se desvencilhou para o lado, a lâmina açoitando e fazendo um corte no torso do demônio. Mas ícor jorrou, misturando-se ao sangue de Demis agora. Demis sentiu um gosto metálico e se colocou numa posição agachada que lhe deu impulso para um salto. O Mantícore estendeu um punho cheio de garras, agarrando a lâmina da espada. O demônio soltou um uivo, a pele sendo dilacerada, enquanto segurava a lâmina e empurrava, atirando Demis para trás. Demis atingiu o chão com força o suficiente para arrancar seu fôlego. Sua espada tinha caído. Ele se esticou para pegá-la no momento em que um dos pés do Mantícore pisou na lâmina. Então rolou para o lado ao ser tomado por uma tosse incontrolável, rastejando até ficar de joelhos. Demis cuspiu sangue. Dali, ouvia Belial gargalhando. Demis limpou o sangue da boca. Mantícore tinha se erguido sobre as patas traseiras, atingindo sua altura máxima. O bicho olhou para baixo com os olhos vermelhos semicerrados. Desista, Demis, falou Belial. Admita a derrota, ou ordenarem que o Mantícore mate você. Demis se levantou dolorosamente sobre os joelhos. Olhou para Cordélia, as mãos ensanguentadas de arrancar as gavinhas. Demis queria pedir desculpas a ela, dizer que lamentava muito por tê-la arrastado para aquela confusão irreparável. Cordélia olhou para ele, era como se tentasse dizer alguma coisa, tentasse falar com ele pelo olhar. Ela ainda agarrava as gavinhas. Não desistira, apesar do sangue, apesar da dor. Afinal, era Cordélia, jamais desistiria. Continue lutando, disse Demis a si, mas não conseguia se levantar, seu corpo estava desligando. Os cantos de sua visão estavam sendo tomados por sombras. O Mantícore pairava junto a ele, esperando por uma palavra, um gesto de Belial, aquele que governava o lugar todo, que dobrava aquele reino à vontade dele. Demis esticou o braço direito. O corte feito pela garra do Mantícore ainda sangrava livremente, gotas atingiam o chão e a areia absorvia. Ele teve a impressão de ouvir a areia sussurrando, um murmúrio baixo, mas talvez fosse apenas o veneno em seu corpo. Sombras, sussurrava a areia, e Demis pensou em todas as coisas que Gen ensinara a ele. Concentração, clareza, respiração. Você precisa construir uma fortaleza de controle ao seu redor. Precisa conhecer esse poder para conseguir dominá-lo. Belial tinha dominado aquele mundo. Curvava tudo à sua vontade, cada árvore, cada rocha, cada grão de areia está sob meu comando. Cada parte daquele mundo respondia àquilo que fazia de Belial quem ele era. Você não é meu herdeiro, sangue do meu sangue. Demis se concentram. Reuniu toda sua concentração como luz convergindo numa lupa. Dominou com sua vontade, sua determinação, com o sangue em suas veias. De repente sentiu o chão se mover e mudar, clamou a substância daquele reino. A madeira petrificada das árvores retorcidas, as pilhas vacilantes de ossos, as dunas de areia, a sombra do Mantícore. Belial urrou. O demônio Mantícore foi lançado ao alto. Demis ficou de pé. Estava canalizando a própria força para o mundo ao redor, o qual respondia diligentemente. A terra rugiu sob seus pés, o ar explodiu como fogo escuro de suas mãos, de seus dedos. O Mantícore cambaleou de volta para Demis, mas o vento formava um redemoinho de areia, criando um tornado escuro.
Belial gritou, mas o Mantícore não conseguia mais ouvi-lo, sua voz estava perdida no vento fustigante. Daemon permaneceu de pé, com os braços abertos, vento e areia açoitando-o como em uma tempestade no deserto. O Mantícore estava uivando sem parar agora, toda a substância daquele mundo havia se voltado contra ele. Galhos arrancados das árvores, voando como facas, ossos haviam se tornado mísseis. O demônio deu um último uivo quando o ar escuro e revolto se elevou num círculo em torno dele antes de mergulhar para ele, esmagando-o e dilacerando-o. O Mantícore sumiu. Imediatamente, Daemon relaxou. O vento se aquietou, a terra se acalmou sob seus pés. Os destroços foram baixando suavemente ao chão. Ele limpou a areia e o sangue dos olhos, fitando ao redor desesperadamente. A paisagem toda tinha mudado, as dunas tinham se deslocado, a areia tinha se aplanado diante dele. Então Daemon viu Cordelia. Ela estava deitada, imóvel, os cabelos ruivos como um jogo de sangue contra a areia. Daisy, disse Daemon, rouco, e avançou para ela. Mas mal conseguiu dar um passo. Belial surgiu diante dele, embora não estivesse ali um segundo antes. Não havia pegadas na areia para mostrar o deslocamento. Em sua mão esquerda, ele segurava a cortana, a lâmina de um dourado intenso brilhando contra sua pele cinzenta. Ora, disse Belial, o rosto se contorcendo num arremedo de sorriso. Como você é tão, mas tão inteligente. Daemon se limitou a fitá-lo. Ele sentia a exaustão, o veneno em suas veias, esperando para correr de volta para reivindicá-lo. Estava desesperado para chegar até Cordelia antes que desabasse. Saia do meu caminho, rosnou, a voz rouca devido à garganta seca. Belial riu. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. É um belo conceito, não é? Do livro de Tiago. Belial se referia à relação dos nomes Daemon e Tiago, oriundos da mesma origem hebraica, Jacó. Ele se inclinou para Daemon, que sentiu o odor de giz queimado no outro. Vejo que você começa a entender uma fração do poder que poderia ter caso aceitasse sua verdadeira ascendência, sussurrou Belial. O sangue que compartilha comigo é muito mais poderoso do que o sangue que compartilha com Raziel. Que poder acha que terá, caso permaneça quem é agora? Me deixe em paz, exclamou Daemon, rouco. Não vou permitir que você... Basta, rugiu Belial. De repente, foi como se o demônio tivesse perdido o controle das feições. Seus olhos ficaram estranhamente alongados, assim como a boca, esticando-se mais e mais sobre o queixo num grunhido de ódio terrível. Você acha que eu permitiria que você deixasse este corpo morrer? Você não tem escolha, você... O braço esquerdo de Belial foi puxado para trás. Daemon arregalou os olhos quando Cortana voou da mão de Belial, desvencilhando-se dos dedos cheios de garras do demônio. Belial gritou, virando-se para ver o que Daemon acabara de ver, Cordelia de pé atrás deles, o uniforme rasgado dos joelhos para baixo. Cortana voou para ela como um pássaro. Cordelia estendeu a mão para a espada, a qual alcançou seu lar com um estampido contra a palma da mão ensanguentada. É muito grosseiro pegar a espada de alguém sem pedir, disse ela. Belial semicerrou os olhos, ele ergueu a mão, e o chão sob os pés de Cordelia começou a rachar. Daemon cambaleou para a frente às cegas, com a intenção de segurá-la antes que ela caísse, mas Cordelia se manteve firme de pé. Ela saltou contra Belial, enterrando Cortana no peito do demônio com um único e suave movimento. Belial jogou a cabeça para trás e rugiu de dor. Daisy. Daemon avançou quando Cordelia puxou a espada de volta, Belial ainda estava uivando. Sangue escorria do ferimento, da cor de rubis escuros, um preto avermelhado reluzente. Daemon agarrou Cordelia, que arquejava e tremia, os olhos dela estavam fixos em Belial. Tolos, sibilou Belial, não tem ideia do que fizeram. Ele ergueu a mão como se pretendesse atacar a luz, mas a mão desmoronou como areia. Belial escancarou a boca quando seu corpo tremeu e se despedaçou, como o quebra-cabeça de uma criança jogado no ar desordenadamente. Ele pareceu querer rugir ou gritar, mas seu rosto afundou antes que conseguisse emitir qualquer ruído. Belial se despedaçou, dissolvendo-se contra o ar enquanto Daemon encarava, horrorizado. Cordelia gritou. O chão começou a inchar debaixo dele. O céu começava a rachar, uma luz preto avermelhada como o sangue do ferimento de Belial escorrendo das fissuras. O mundo estava se desfazendo ao redor deles. Daemon puxou Cordelia assim que o chão daquele reino desabou. Não era como viajar de portal, pensou Lúcio, um redemoinho de som e paisagens. O caminho pelo qual os mortos viajavam era completamente silencioso e escuro. Ela não conseguia ver ou ouvir nada. Se não fosse pelos braços de Jesse ao seu redor, o tato sólido do corpo dele, ela teria achado que perdera o mundo vivo para sempre, que estava morta, ou sendo levada para dentro de um terrível vazio amórfico. A sensação de alívio quando o mundo voltou a se abrir foi imensa. Seus pés sentiram o solo, ela tropeçou, sendo aparada pelos braços ao seu redor. Piscou para afastar a tontura e olhou ao redor. Lucy viu Jesse primeiro, ele a abraçava com cuidado, mas a expressão em seus olhos verdes era absolutamente furiosa. Mal de cal, Lucy Erondale, disse ele, e a soltou. Jesse, começou ela, e percebeu que não fazia ideia de onde estava.
Olhou ao redor desesperadamente. Eles estavam em uma clareira no meio do cemitério Highgate, sob um dossel de cedros. Estava escuro, as fendas entre as folhas acima deixavam entrar um pouco da luz das estrelas. Com mãos trêmulas, Lucy tirou do bolso uma pedra enfeitiçada. A luz se acendeu, agora ela via os túmulos erguidos ao redor deles num círculo. A terra ali estava aberta, revirada como se tivesse havido uma luta recente. Deitada na grama a certa distância, havia uma figura curvada. Lucy arquejou. Matthew. Ela disparou pela clareira e se abaixou ao lado do Parabata de Dames. Sob o brilho da luz enfeitiçada, viu os hematomas no rosto dele. O paletó e a camisa de Matthew estavam rasgados e sujos de sangue. Ela tirou a estela do cinto, buscando sua mão. A runa de Parabata de Matthew se destacava contrastante e preta na parte interna do pulso. Lucy conteve as lágrimas. Lucy. Jesse agora estava de pé próximo a ela. O vento chacoalhava as folhas acima, mas nem as roupas nem o cabelo dele se movimentavam à brisa. Ele está bem, inconsciente, mas não está em perigo. Ela pressionou a ponta da estela contra a palma de Matthew e desenhou uma iratise rapidamente. Como você sabe? Se ele estivesse morrendo, eu veria, falou Jesse, baixinho. E ele me veria. Lucy finalizou a iratise e a viu se incendiar ao ganhar vida na pele de Matthew. Ele gemeu e se agitou, abrindo os olhos. Matthew, disse ela, debruçando-se em cima dele. Ela enfiou a estela de volta no cinto e pôs a mão na bochecha dele, onde os hematomas e os arranhões começavam a desvanecer. Os olhos de Matthew se fixaram em Lucy, as pupilas dilatadas e desfocadas. Cordelia, sussurrou ele. Ela piscou. Matthew, não, disse ela. É Lucy. Ela pegou a mão dele. Onde está Cordelia? E Dames? Matthew, onde eles estão? Ele começou a se esforçar para ficar sentado. O arco, respondeu, e Lucy o encarou, confusa. Eles entraram. Primeiro Dames, depois Cordelia. Ela usou Cortana. O olhar verde escuro dele percorreu a clareira. O arco, disse ele de novo, um tom de pânico na voz. Onde está? Preocupada, Lucy olhou para Jesse. O maxilar dele ainda estava contraído de raiva, ao menos ele não a abandonara. Não desaparecera. Jesse deu de ombros, obviamente, ele não vira um arco também. Matthew, tente se lembrar. Começou ela, e então o céu se abriu, silenciosa e inacreditavelmente, ao meio. Por um momento uma fenda surgiu no centro dele, e por ali Lucy viu as constelações de outro mundo. Viu sombras que se erguiam como torres de fogo estelar, resplandecendo escuras. Por um momento, viu de lampejo um par de olhos brilhantes. Então Dames e Cordelia vieram dali. Cordelia caiu primeiro. Ela saltou para a existência como uma estrela cadente, aparecendo entre um momento e o seguinte a 3 metros do chão. Atingiu a terra com força, Cortana voando de sua mão. Dames veio um instante depois, o corpo inerte. Ele pousou com um baque ao lado de Cordelia e permaneceu deitado, imóvel. Me ajude a levantar, disse Matthew, segurando a mão de Lucy. Enquanto Jesse observava, Lucy ajudou Matthew a se levantar. Dames e Cordelia estavam caídos a poucos metros. Lucy e Matthew correram para se ajoelhar ao lado deles. Cordelia já estava se esforçando para se levantar. Ela estava imunda de areia e terra. O cabelo tinha se soltado das presilhas e descia pelos ombros como fogo. Dames, arquejou ela, os olhos escuros arregalados de medo. Cuidem dele, por favor, não de mim. O veneno do demônio. Veneno do demônio? Gelada de medo, Lucy se abaixou sobre o irmão. Ele estava deitado, inerte, as mãos pretas com ícor, perfeitamente pálidas e imóveis. O cabelo preto indomável estava duro por conta do sangue. Cordelia tentou ficar de pé, mas gritou de dor e desabou de joelhos de novo. Lucy, ajoelhada sobre Dames, olhou para ela com um pânico súbito. Daisy. Não é nada, disse Cordelia. Por favor, deve haver alguma coisa que possamos fazer por Dames. Ela tomou fôlego, vacilante. Ele matou o Manticore. Ele o destruiu. Não pode morrer. Não é justo. Matthew estava ajoelhado ao lado de Dames, a estela já na mão. Marcas feitas por um Parabata eram sempre mais poderosas. As mãos de Matthew eram firmes conforme ele desenhava marcas de cura nas mãos, pulsos e base do pescoço de Dames. Todos estavam congelados, prendendo a respiração. Cordelia, dolorosamente, foi se arrastando para perto dele, o cabelo escarlate solto tocando as folhas verdes no chão. O olhar dela estava fixado em Dames. As iratizes na pele dele brilharam. E sumiram. Não vão funcionar. Era Jesse. O ódio tinha abandonado o rosto dele agora. Ele estava perto de Cordelia, sem ser visto por ninguém além de Lucy, e havia uma tristeza terrível em seus olhos. Ele está próximo demais da morte. Matthew arquejou. A mão dele disparou para o peito, apertando com força, como se uma faca tivesse entrado em seu coração e ele estivesse tentando conter a hemorragia. Seu rosto estava completamente branco. Ele está morrendo, falou Matthew, a voz falhando. Consigo sentir.
Lucy pegou as mãos do irmão. Estavam frias e imóveis. Lágrimas escorriam de seus olhos e pingavam no rosto dele, formando rastros na sujeira. Por favor, Jamie, sussurrou ela. Por favor, não morra. Por favor, só mais um suspiro. Por mamãe e papai, por mim. Dê o meu a ele, disse Jesse. Lucy levantou a cabeça. Ela encarou Jesse. Ele exibia um olhar singular, com uma resignação estranha, quase luminosa. O que quer dizer? Cordelia encarou a amiga. Com quem está falando, Lucy? Jesse se aproximou deles. Então se ajoelhou, mas a grama não afundou sob seu peso. Ele tirou a velha corrente do medalhão por cima da cabeça e a estendeu para Lucy. Ela se lembrou do que ele dissera depois da luta na Tower Bridge. Que teria dado seu último suspiro a ela. Que teria tido força vital o suficiente para esvaziar a água dos pulmões dela caso Lucy estivesse se afogando. Assim como Dame se afogava em veneno agora. Mas o que vai acontecer com você? Sussurrou ela. Lucy estava ciente de que Cordelia a encarava. Matthew estava curvado de dor, cada respirada vinha em arquejos irregulares. Isso importa, falou Jesse. Essa é a vida dele. Não uma sombra de vida. Não anos esperando na escuridão. Lucy estendeu a mão, que se fechou sobre o medalhão, e ela sentiu o objeto sopesando em sua palma, frio e sólido. Por um momento, hesitou, apenas por um instante, com os olhos fixos em Jesse, ajoelhada na grama. Então olhou para seu irmão, cujos lábios estavam azulados, os olhos afundados na cabeça. Ele mal respirava. Cuidadosamente, como se estivesse segurando um frasco contendo a última gota de água do mundo, Lucy abriu o pequeno medalhão e pressionou a curva do metal contra os lábios dele. Houve uma pausa, tempo suficiente para um suspiro. Então o peito de Dames inflou com o último suspiro de Jesse Blackthorne. Os olhos dele se abriram, de um dourado forte, e um fluido preto escorreu dos 4 ferimentos em meia-lua em seu pulso. Seu corpo estava expulsando o veneno do Manticore. Lucy apertou o medalhão com força, com tanta força que a borda do metal cortou sua palma. Cordelia gritou. Matthew levantou a cabeça, a cor voltando ao seu rosto. Ele avançou para Dames e puxou-o para Bataille para seu colo. Dames, afundando no peito de Matthew, lutava para se concentrar. Lucy sabia o que ele estava vendo. Um rapaz debruçado em cima dele, um rapaz com cabelos tão pretos quanto os deles, um rapaz com olhos verdes da cor das folhas de espinheiro, um rapaz cujas extremidades já começavam a se dissipar, como um desenho que se forma a partir de uma nuvem e desaparece quando o vento muda. Quem é você? Sussurrou Dames, com a voz falhando. Mas Jesse já tinha sumido. Como assim, quem é você? Indagou Matthew. Sou seu Bataille, seu tonto. Ele estava ocupado desenhando marcas de cura em todos os pedacinhos de Dames que conseguia alcançar, algo pelo qual Cordelia só podia aplaudir. Ela não fazia ideia do que Lucy fizera para curar o irmão, mas não era isso que importava agora. Não estava falando de você, Matthew, explicou Dames. Ele estava de olhos fechados, os cílios escuros tocando levemente o alto das maçãs do rosto. Obviamente. Matthew passou a mão cheia de anéis pelos cabelos indomáveis de Dames e sorriu. Agora vai nos contar o que aconteceu. Não é todo dia que um sujeito entra no reino de um demônio e depois cai do céu. Acho que você iria querer compartilhar essa experiência com seus amigos. Acredite quando digo que é uma longa história, falou Dames. Prometo que vocês não estão em perigo agora. Você matou mesmo o Manticore? Perguntou Lucy. Sim, falou Dames, e Cordelia destruiu aquele que o convocou. Ele estendeu a mão, marcada por cortes e imunda de terra. Daisy, você pode vir até aqui? Ele deu um sorriso torto. Eu iria até você, mas não creio que eu tenha forças para andar. Cordelia tentou se levantar, mas uma ardência incandescente disparou por sua perna. Ela segurou um grito. Acho que minha perna está quebrada. Mas estou bem. Ah, Daisy, sua perna. Lucy ficou de pé num salto e correu até Cordelia, se abaixando e passando a estela na amiga. Ela começou a desenhar uma iratice. Sou terrível, resmungou. A pior futura para Bataille que já viveu. Por favor, me perdoe, Daisy. Enquanto a runa de cura fazia efeito, Cordelia conseguia sentir o osso de sua perna começando a se remendar. Não era uma sensação totalmente agradável. Ela arquejou e disse. Lucy, não é nada. Eu mesmo poderia fazer isso, mas deixei minha estela cair. Naquele outro lugar. Lucy afastou o cabelo de Cordelia que caía nos olhos e sorriu. Não precisa nunca mais fazer em você mesma, disse ela. Marcas feitas por um Bataille são sempre melhores. Deplorável, disse Matthew. Veja só essas duas, afirmando o laço de amizade eterna. Em público. Eu questionaria sua definição de público, disse Dames. Lucy e Cordelia trocaram um sorriso. Se Dames estava debochando de Matthew, então certamente estava se curando. Este é um cemitério bastante deserto. Disse Matthew num tom surpreendentemente sério, os olhos semicerrados. Ele ficou de pé, ajudando Dames a se sentar encostado numa árvore. Conforme Matthew caminhava até o limite da clareira, Dames disse. Lucy,
Deixe-me falar com Cordélia por um momento. Lucy trocou um olhar com Cordélia, que assentiu e ficou de pé. Ainda doía se firmar na perna, mas as iratizes de Lucy praticamente tinham dado conta do trabalho. Lucy foi se juntar a Matthew enquanto Cordélia foi mancando até Dames e mergulhou ao lado dele sob a sombra de um cipreste. Por um momento, quando a respiração de Dames começara a se esvair, Cordélia vira sua vida se bifurcar em dois caminhos. Um em que Dames estava morto, no qual o mundo perdia o sentido, no qual Lucy ficava desamparada e Matthew destruído, no qual Thomas e Christopher ficavam arrasados e a família Irondale jamais voltaria a sorrir. E um segundo, no qual a vida continuava como estava agora, imperfeita, confusa, mas cheia de esperança. Eles estavam no segundo caminho. Era isso que importava, que Dames estava respirando, que seus lábios não estavam mais azulados, que ele estava olhando para ela com aqueles olhos dourados firmes. Muito embora o corpo inteiro de Cordélia doesse, ela se flagrou sorrindo. Você salvou minha vida, disse ele. Assim como salvou a vida da minha irmã anos atrás. Deveríamos ter dado a você um apelido mais digno de um guerreiro. Não Daisy, mas Artemis ou Boadicea. Ela riu baixinho. Eu gosto de Daisy. Eu também, respondeu ele, e estendeu a mão para afastar suavemente uma mecha do cabelo dela. Cordélia sentiu seu coração quase parar. Com a voz baixa, ele continuou, e quando a face dela a lua revelava, 1000 corações eram conquistados, orgulho nenhum, escudo nenhum podia conter seu poder. Layla, assim era chamada. Layla, imagino, sussurrou Cordélia. Você, se lembra? Você leu para mim, disse ele. Talvez agora que tudo isso acabou, nós pudéssemos ler de novo, juntos. Ler juntos. Jamais Cordélia ouvira algo tão romântico. Ela começou a assente, e no mesmo instante Matthew gritou, em tom de alerta. Alguém está vindo. Eu vejo luz enfeitiçada. Cordélia se virou para ver. Luzes tinham surgido entre as árvores. Conforme se aproximavam, era possível notar o brilho de tochas. Cordélia tentou se levantar, mas as iratizes já estavam sumindo. Sua perna doía demais outra vez. Ela se sentou de novo. Ah, não, disse Lucy. Os irmãos do silêncio não vão ficar nada satisfeitos, vão. Nem o enclave. Nós provavelmente estaremos em apuros terríveis. Talvez a gente consiga fugir, sugeriu Matthew. Não vou a lugar nenhum, disse Dames. Vou permanecer aqui, e aceitar qualquer punição que nos seja dada. O cavalete, a dama de ferro, morte por aranhas. Qualquer coisa, menos me levantar. Não acho que eu sequer consiga me levantar, disse Cordélia, como um pedido de desculpas. Sombras da prisão começam a cercar o menino que amadurece, entoou Matthew. Coleridge. Wordsworth, corrigiu Dames. As luzes oscilavam mais para perto. Uma voz marcante invadiu a clareira. Uma voz familiar. Que diabo está acontecendo? Cordélia se virou, tentando evitar mexer a perna ferida. Alastair surgiu na clareira. Parecia encantadoramente normal, usando um antigo paletó de tweed do pai, como se tivesse saído para um passeio. Seu cabelo artificialmente louro brilhava sob o brilho fraco das estrelas. Ao lado dele estava Thomas, o cabelo embaraçado, carregando o que parecia ser uma maleta de boticário. Por que vocês estão todos no chão? Perguntou Thomas, e então balançou a maleta no ar. O antídoto. Está pronto. Qual é o caminho mais rápido até Christopher? Houve um burburinho. Matthew ficou de pé e abraçou Thomas com força, com o cuidado de não derrubar a maleta da mão dele. Vamos alertar os irmãos, disse ele, e começou a puxar o amigo para o caminho que levava até a cidade do silêncio. Não precisa vir comigo, protestou Thomas, divertindo-se. Só para o caso de haver entoação, disse Matthew. Não acho que haverá, veja bem, mas nunca se sabe. Alastair estava observando enquanto Thomas e Matthew sumiam nas sombras entre as árvores. Ele balançou a cabeça, e voltou a atenção para Cordélia novamente. Ian, disse, abaixando-se para tomá-la nos braços. Vamos para casa. Surpresa, ela passou um braço em volta do pescoço dele. Mas, Alastair, não posso deixar meus amigos. Layla, disse Alastair, a voz incomumente suave. Eles não vão ficar sozinhos. Thomas e eu tivemos o cuidado de enviar uma mensagem para o instituto. Olhe. Ela olhou, então, e constatou que a trilha larga atrás dos túmulos estava tomada pelo brilho de tochas de luz enfeitiçada carregadas por um bando de caçadores de sombras. Cordélia reconheceu uma dúzia de rostos familiares, Will Irondale, com a tocha iluminando fortemente seus cabelos com fios negros e grisalhos. Tessa, com uma espada na mão, os cabelos castanhos soltos nos ombros. Gabriel, Cecily e Anna Lightwood, Anna sorrindo, seus cabelos tão negros como o uniforme que usava. Ela ouviu Lucy soltar um gritinho. Papai! Will começou a correr, carregou a filha e a abraçou. Tessa correu até Dames, se ajoelhando ao lado dele para avaliar os hematomas e cortes. Gabriel e Cecily acompanharam, e logo Lucy e Dames estavam cercados, sendo abraçados e ouvindo sermões em igual medida. Cordélia fechou os olhos, aliviada. Dames e Lucy estavam bem.
Por todo lado, Cordelia ouvia conversas. Gabriel e Cecília estavam perguntando de Thomas, e os demais informavam que ele estava sendo levado para a Cidade do Silêncio agora, onde o antídoto seria administrado. Outra pessoa, um dos Rosuin, dizia que ainda havia um perigo real, que os demônios poderiam atacar de novo, existindo o antídoto ou não. O Mantícore foi derrotado, revelou Cordelia. Ele não vai voltar. E como você sabe disso, mocinha? Perguntou George Penhallow. Porque Daemis o matou, disse Cordelia, tão alto quanto conseguiu. Daemis matou o demônio Mantícore. Eu o vi morrer. Àquela altura, várias pessoas começaram a avançar para ela. Foi Will quem as impediu, estendendo uma das mãos, protestando que não deveriam incomodar uma moça ferida. Alastair aproveitou a oportunidade para escapulir da clareira para as sombras, ainda carregando Cordelia nos braços. Imploro a você que não se envolva, Cahari Azizam, disse Alastair. Tudo será esclarecido em breve, mas haverá muita confusão primeiro, e você precisa descansar. Mas eles precisam saber que foi Daemis, disse Cordelia. Era estranhamente confortável ser carregada daquele jeito, a cabeça apoiada no ombro do irmão. Do mesmo jeito como o pai costumava carregá-la quando Cordelia era bem pequena. Eles precisam saber o que ele fez. Por quê? Porque precisam. Porque Belial é avô dele. Porque quando o enclave descobrir isso, sabe-se lá o que vão pensar. Porque as pessoas podem ser tolas e cruéis. Eles vão ficar sabendo, disse Alastair, soando totalmente confiante. A verdade sempre virá à tona. Cordelia esticou a cabeça para trás para olhar seu irmão. Como você sabe que o antídoto funciona? Alastair sorriu na penumbra. Tenho fé em Thomas. Você tem, disse Cordelia. Não achei que você sequer o conhecesse bem. Alastair hesitou. Eu fiquei observando-o fazer o antídoto, falou ele, por fim. Tinham chegado a carruagem dos Carsters agora, com o desenho de torres de castelo na porta. Muitas outras carruagens estavam enfileiradas na sarjeta. Porque ele tinha tanta fé em Christopher, tinha fé em si. Eu jamais pensei na amizade dessa forma. Como algo que torna você maior do que você é. Mas, Alastair. Chega de perguntas, ordenou Alastair, colocando Cordelia dentro da carruagem e entrando a seguir. Ele sorriu, aquele raro sorriso encantador que era ainda melhor por ser raro. Você foi muito corajosa, Layla, mas também precisa de cura. Hora de ir para casa. Dias passados. CIRANWORTH Hall, 1898. Cordelia costumava se sentir sozinha quando eram apenas ela e os pais, mas nunca se sentira tão solitária do que quando Alastair fora para a academia. Durante o período que ele estivera fora, o restante da família Carsters ficara viajando para a Índia, para Paris, para a Cidade do Cabo e para o Canadá, mas retornaram a Sirenworth nas férias, quando Alastair finalmente voltaria. Ela esperara meses pelo retorno dele, mas quando o irmão saiu da carruagem, mais alto, mais anguloso e mais elegante do que nunca, ele parecia uma pessoa diferente. Alastair sempre tivera o pavio curto e fora implicante, mas agora ele mal se dirigia a ela. Quando falava, era em grande parte para lhe dizer que não o incomodasse. Os pais de Cordelia ignoraram a transformação. Quando Cordelia perguntou ao pai por que Alastair não fazia mais nenhuma atividade com ela, ele sorria para a filha e dizia que rapazes adolescentes passavam por essas fases, e que ela entenderia quando fosse mais velha. Ele passou o ano todo se divertindo com rapazes da idade dele e agora teve que voltar ao campo para estar com gente como a gente, disse Elias, com uma risada. Ele vai superar. Mas não foi uma resposta satisfatória. Cordelia tentava ficar perto de Alastair o máximo que conseguia, a fim de obrigá-lo a reconhecer sua presença. Normalmente, no entanto, ela sequer conseguia encontrá-lo. Alastair passava horas trancado no quarto, e, quando ela batia à porta, ele nem se dava ao trabalho de mandá-la embora. Ele simplesmente a ignorava. Os únicos indícios da presença dele era quando Alastair aparecia para comer, ou para anunciar que estava saindo para uma longa caminhada sozinho. Aquilo se deu durante algumas semanas. Os sentimentos de Cordelia foram mudando de decepção para tristeza, de culpa para irritação, e então para ódio. Certa noite, no jantar, ela jogou uma colher no irmão e gritou: "Por que você não fala comigo?" Alastair pegou a colher no ar e a colocou na mesa, então olhou para ela com raiva, calado. "Não atire coisas, Cordelia", ralhou Sona. "Mama", protestou Cordelia, em tom de traição. Elias ignorou a coisa toda e continuou comendo como se nada tivesse acontecido. Lisa passou e colocou uma nova colher ao lado de Cordelia, que por sua vez achou o gesto extremamente irritante. A recusa de Alastair em falar com Cordelia era, pelo que ela entendia, destinada a fazer com que ela desistisse e parasse de tentar. Então Cordelia redobrou os esforços. "Bem", anunciava ela, caso estivesse no mesmo cômodo que ele, "vou colher amoras pretas selvagens no fim da rua." Alastair amava amoras pretas. Acho que vou treinar os saltos na sala de treino depois do almoço." Alastair sempre a enchia para que treinasse quedas em segurança, e Cordelia precisaria de um parceiro para isso.
Um dia, quando ele saiu para uma de suas caminhadas, Cordelia esperou um minuto, então seguiu. Era um bom treino, disse ela a si, movimentos sorrateiros, consciência dos arredores, aguçar os sentidos. Ela transformou aquilo num jogo. Por quanto tempo conseguiria seguir o irmão antes que ele notasse? Seria capaz de permanecer incógnita por tempo suficiente para descobrir aonde ele ia. No fim, Alastair não ia a lugar algum. Ele simplesmente ficava caminhando, conhecendo aquele bosque bem o suficiente para não se perder. Cordelia começou a se cansar depois de 2 horas. Então ficou com fome. No entanto, ela se distraiu e prendeu o pé numa raiz de árvore protuberante, e caiu com um estampido na terra batida. Adiante, Alastair se virou ao ouvir o barulho e flagrou a irmã bem quando ela ficava de pé, um tanto irritada. Cordelia cruzou os braços e empinou o queixo, teimosa e determinada a fazer seu orgulho sobrepujar qualquer reação desagradável que ele estivesse preparando, desprezo, ódio, descaso. Em vez disso, Alastair soltou um suspiro e caminhou até ela. Sem preâmbulos, disse, rabugento. Machucou. Cordelia levantou o pé e o balançou para testar. Vou ficar bem, só dolorido, acho. Venha, disse ele, vamos para casa. Os dois seguiram caminhando, Alastair alguns passos adiante, calado. Por fim, enlouquecida pelo silêncio, Cordelia disparou. Não quer saber por que eu estava seguindo você. Ele se virou e a fitou. Presumo que você tenha achado que eu estivesse saindo para fazer algo emocionante. Desculpe, disse ela, como sempre ficando mais agitada diante da calma imperturbável de Alastair. Desculpe, pois desde que foi para a academia você ficou todo crescido e maduro, e ganhou um monte de amigos elegantes. Desculpe por eu ser apenas sua irmãzinha idiota. Alastair a encarou por um momento, então soltou uma gargalhada breve. Não havia humor nela. Você não faz ideia do que está falando. Desculpe por você ser bom demais para a família agora. Desculpe por você ser bom demais para treinar comigo. Ele balançou a cabeça, desconsiderando aquela provocação. Não seja tola, Cordelia. Apenas fale comigo. Não sei por que você anda tão rabugento. Você é o sortudo que pôde ir embora. Que pôde se divertir em Idris. Sabe como meu ano foi solitário? Por um momento, Alastair pareceu perdido, hesitante. Fazia muito tempo desde que Cordelia vira uma expressão tão sincera no rosto dele. Mas logo a seguir ele se fechou como um portão de ferro novamente. Estamos todos solitários, disse ele. No fim. Como assim? Indagou ela, mas Alastair se virou para ir embora. Depois de um momento, limpando as lágrimas com a manga da blusa, Cordelia o acompanhou. Quando os dois chegaram em casa, ela o deixou na entrada enquanto foi buscar todo o estoque de facas de arremesso no guarda-louças que servia como arsenal da casa. Cordelia passou pelo irmão a caminho da sala de treino, olhando com raiva para ele, quase sem conseguir carregar a pilha de armas. Ele só ficou observando, em silêncio. Na sala de treino, ela montou tudo e começou os arremessos. Pof, pof. As facas de arremesso não eram sua arma mais forte, mas Cordelia precisava daquela sensação de impacto, precisava ferir alguma coisa, mesmo que fosse apenas um alvo num batente. Como sempre, o ritmo de treino a acalmava. Sua respiração foi ficando mais calma e tranquila. A repetição fazia com que se concentrasse. 5 arremessos, então a caminhada para recuperar as facas do alvo e a caminhada de volta para tentar de novo. 5 arremessos. Caminhar, recolher, caminhar, 5 arremessos. Depois de 20 minutos, mais ou menos, ela percebeu que Alastair estava de pé à porta da sala de treino. Ela o ignorou. Outra pessoa poderia ter dito que Cordelia tinha melhorado desde que a vira pela última vez, ou perguntado se podia tentar também. Alastair, no entanto, apenas pigarreou e disse: Você está virando o pé esquerdo quando solta a faca. Por isso está tão inconsistente. Ela fez cara de raiva e voltou a arremessar, mas prestou mais atenção aos seus pés. Depois de um tempo, Alastair disse: É estúpido dizer que tenho sorte. Não tenho sorte. Você não passou o ano todo preso aqui. Ah é, disse Alastair com desprezo. Quantas pessoas vieram aqui este ano para debochar de você? Quantas perguntaram qual era o seu problema por não ter tido um instrutor particular? Ou sugeriram que sua família era de vadios porque estamos sempre nos mudando de cidade? Cordelia olhou para ele, esperando enxergar vulnerabilidade e tristeza ali, mas os olhos de Alastair estavam severos, a boca, uma linha fina. Eles tratavam você mal. Alastair soltou mais uma risada desprovida de humor. Por um tempo, percebi que eu tinha escolha. Havia apenas 2 tipos de pessoas na academia: os que intimidam e os intimidados. E você? Alastair disse, tenso. Qual você teria escolhido? Se essas fossem minhas 2 únicas escolhas, disse Cordelia, eu teria voltado para casa. Sim, bem, disse ele. Eu escolhi a opção que não fazia eu me sentir motivo de chacota. Cordelia congelou, muda. A expressão de Alastair era impassível. E deu certo? Perguntou ela, o mais suavemente que conseguiu. Foi terrível, respondeu o irmão. Terrível.
Cordelia não sabia o que dizer ou o que fazer. Ela queria avançar e abraçar o irmão, dizer que o amava, mas ele estava de pé, rígido, os braços cruzados, e assim ela não ousou. Por fim, Cordelia estendeu uma faca para ele. Quer tentar? Você é muito melhor do que eu. Quando ele pareceu desconfiado, Cordelia falou. Preciso de ajuda, Alastair. Você está vendo como minha postura é descuidada. Alastair se aproximou e pegou a faca dela. Muito descuidada, concordou. Eu sei que luta com espadas é natural para você, mas nem tudo será. Precisa reduzir a velocidade, prestar atenção aos pés. Agora, acompanhe meus gestos. Isso mesmo, Layla. Fique comigo. E ela ficaria. 21. Kame. Meu coração está preso pelo feitiço da beleza. Meu amor é indestrutível. Embora eu como uma vela queime. E quase uma sombra me torne. O coração livre não invejo. As correntes do amor que envolvem a alma são o que desejo. Nizami Ganjave, Layla imagino. Damis estava deitado na cama do quarto dele, sobre as cobertas, um braço debaixo da cabeça. Ele olhava uma rachadura familiar no teto, aquela que lembrava vagamente um pato. O pai dele ficaria horrorizado. Matthew estava sentado ao seu lado, usando um casaco de veludo e calça combinando. Durante os primeiros 2 dias depois da visita ao mundo de Belial, Damis oscilara entre os estados de consciência e a inconsciência. Às vezes ele sonhava com o mundo do demônio e acordava gritando, estendendo a mão para uma arma que não estava ali. Suas facas podiam até não estar ao seu lado, mas Matthew sempre estava. Se havia alguém no mundo que entendia sobre Parabatai, eram os pais de Damis. Na primeira noite após o retorno de Highgate, Matthew arrastara uma pilha de roupas de cama para o quarto de Damis, se enroscado nelas e dormindo ali. Ninguém sequer tentou obrigá-lo a ir embora. Quando Tessa trazia sopa e chá para Damis, também trazia um pouco para Matthew. Quando Will trazia jogos de cartas para passar o tempo, Matthew também jogava, e normalmente perdia. Não que os outros também não fossem gentis. Um dia, quando Anna trouxe para Damis uma elegante gravata nova para animá-lo, trouxe uma para Matthew. E quando Lucy roubou tortas da cozinha no meio da noite, houve um bocadinho para Matthew também. Como consequência de tanto mimo, era possível que Matthew jamais voltasse para casa. Damis não podia culpá-lo. Charlie certamente vinha se provando um aborrecimento nos últimos tempos. Todos estavam enaltecendo Christopher como herói por ter criado o antídoto contra o veneno do Manticore, uma história romantizada ainda mais pelo fato de Christopher ter sido acometido pelo mal e se curado. Poucos sabiam que Charles quase não permitira que Thomas usasse o laboratório para fazê-lo. As palavras, se não fosse por Alastair Carstairs, tudo teria caído por terra, tinham, de fato, passado pelos lábios de Thomas, fazendo com que Damis se perguntasse se ele havia vagueado de volta ao mundo do demônio. Thomas e Christopher visitavam Damis todos os dias, trazendo histórias das consequências da doença. Nenhum dos doentes se lembrava de ter entoado o nome de Damis, e Ariadne não se lembrava de sua breve possessão. A quarentena fora suspensa e Charlotte e Henry voltariam em breve. No momento, Christopher e Damis eram heróis, o que irritava Damis profundamente, pois, conforme ele fazia questão de observar, Cordelia estivera com ele no reino do demônio e, se não fosse por ela, ele teria morrido. Lucy também tinha salvo o dia, assim como Matthew. Thomas ajudara a pegar a raiz de malo da casa Chiswick e fabricara o antídoto com as próprias mãos. Anna os levara a Helduel. Eram todos heróis, na opinião dele. Foi Matthew quem lhe perguntou, quando estavam a sós, se ele achava que poderia estar sentindo falta de Cordelia. Ela era a única que não lhe dispensara uma única visita. A fratura na perna dela se revelara bem séria, no fim das contas, e levaria vários dias para melhorar. Lucy fora a visita lá e relatara que Cordelia estava de bom humor. Eu li a bela Cordelia para ela, e ela caiu no sono imediatamente, disse Lucy, encantada, e então devia estar cansada. Thomas e Christopher também chegaram à visita lá, levando chocolates. Eles perguntaram a Damis se ele gostaria de mandar alguma coisa para ela. Damis fizera que não com a cabeça, sem dizer uma palavra, com medo do que poderia sair caso ousasse abrir a boca. Não queria falar de Cordelia com ninguém. Só queria vê-la. Quando a visse, ele saberia o que dizer. Então, começou Matthew, cruzando os braços atrás da cabeça. Com seu novo status de herói da clave, planeja fazer alguma exigência. Ele olhou para a rachadura no gesso do teto. Eu pediria por um criado particular, e que Oscar Wilde fosse trazido para conversarmos um bocadinho. Ele não está morto, disse Damis. Não há nada de errado com os mortos-vivos. Matthew gargalhou. Espere até nossa próxima visita a Helduel. Damis ficou calado por um momento. Preferia evitar a clave, na verdade, havia muita coisa que eles não sabiam. Tudo o que fora relatado, por Lucy, Matthew e Cordelia, era que Damis havia encontrado e matado o Manticore no cemitério Highgate com a ajuda dos amigos. Ele não via motivo para que soubessem mais. No entanto, com seus pais a situação fora diferente. Quando Damis finalmente se viu coerente o bastante para contar a história, ele explicou tudo com detalhes aos dois, e a Lucy.
Contou a verdade sobre o encontro com Belial, sobre como Belial desmoronara até virar pó depois de ser ferido por Cortana. Por fim, contou sobre o laço consanguíneo entre os Erondale e o príncipe do inferno. Todos reagiram fazendo jus às próprias personalidades. Tessa fora prática e dissera estar tentando descobrir quem era seu pai havia anos, e pelo menos agora sabiam. Lucy parecera abatida, mas disse que transformaria a história em um romance. Will ficara com raiva do mundo, então saíra para ver Jane. Jane, que prometera guardar o segredo sobre a paternidade de Tessa, dissera a Will que embora o príncipe do inferno não pudesse ser morto, um ferimento tão grave manteria Belial fraco e incorpóreo por pelo menos um século. Daemis também contara os detalhes a Christopher e Thomas, mas por fim todos concordaram que era melhor manter os detalhes a respeito de Belial em segredo por enquanto, principalmente porque o príncipe do inferno não era uma ameaça vigente. O mundo dele tinha se despedaçado, explicara Jane, o que significava uma verdadeira perda de poder para o Senhor dos Ladrões. Era improvável que Daemis voltasse a sentir aquele puxão para o mundo do demônio, ou que sequer voltasse a vê-lo. Daemis. A porta do quarto se entreabriu e sua mãe apareceu. Ela sorriu quando viu o filho e Matthew, mas havia uma linha de preocupação em sua testa. Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e disse: "Tem alguém aqui para ver você. Uma moça." Daemis se sentou. Cordélia. Ele percebeu que Matthew olhou de esguelha para ele, mas Tessa já estava balançando a cabeça. "Não é Cordélia", falou ela. "É Grace Blackthorne." Foi a vez de Matthew de se sentar. "Ah, não", disse ele. Não, mande-a embora. Diga que há uma infestação de ratos. Diga que comportamento vago e traiçoeiro foi declarado ilegal no instituto e ela não tem permissão de entrar." Tessa apenas ergueu as sobrancelhas. Ela disse que era um assunto importante. Matthew se virou para Daemis suplicantemente. "Jane, não, depois do que ela fez." Daemis deu um olhar feio para seu parabatai. Mesmo agora, Tessa e Will sabiam pouco do que ele um dia tivera com Grace, e Daemis preferia manter assim. "É sobre a mãe dela." Quis saber Daemis. "Tatiana não está bem de novo." "Ela está muito bem", falou Tessa. O antídoto tinha sido incrivelmente eficiente. Até onde Daemis sabia, nenhum caçador de sombras envenenado deixara de se recuperar. "Daemis, se você não quiser vê-la." "Vou vê-la", disse Daemis, ficando de pé. "Mande-a entrar." Quando Tessa foi buscar Grace, Matthew rolou da cama e calçou os sapatos. Já à porta, se virou para dar a Daemis um olhar pungente. "Tome cuidado", alertou, e partiu, deixando a porta aberta. Um momento depois, como se estivesse esperando pela partida de Matthew, Grace entrou no quarto. Estava linda, como sempre. O cabelo loiro platinado estava preso, suavemente afastado do rosto oval. As bochechas estavam coradas de rosa claro, como o interior de uma concha. Ela usava um vestido verde, a bainha molhada e um pouco amassada, estivera chovendo intermitentemente na maior parte do dia, e agora era o fim da tarde. Aquela beleza um dia fora capaz de abalá-lo como uma tempestade. Agora, ao vê-la, ele só sentia um grande cansaço, uma exaustão turva, como se tivesse bebido demais na noite anterior. Queria que ela não estivesse ali. Não porque doía a ele olhar para ela, mas porque não doía. Ele costumava pensar em si como alguém que amava mais profundamente do que isso. "Você queria falar comigo a sós", falou Daemis. "Tem certeza de que essa é uma boa ideia?" "Sua mãe ficaria furiosa se soubesse que estou aqui", completou Grace. "Sim, mas eu precisava falar com você." "É melhor você fechar a porta, então", disse ele. Daemis jamais fora tão sucinto com Grace. Parecia estranho e desconfortável, mas, por outro lado, parecia estranho e desconfortável que ela estivesse ali. Quando Grace fechou a porta, deu para ver que as mãos dela tremiam. Ela se virou e, para a imensa surpresa de Daemis, se ajoelhou no chão diante dele. Ele deu um passo para trás. "Grace, não. Eu preciso", disse ela. As mãos de Grace estavam em punhos. "Entendo porque você não quer me ouvir. Tem todo o direito. Mas preciso implorar que ao menos me ouça." Ela exalou um fôlego trêmulo. "Eu fiquei noiva de Charles porque acreditava que quando minha mãe se recuperasse, ela não seria capaz de me ferir. Ela me encontraria protegida pela família da Consuleza." "Sim", falou Daemis. "Eu sei, eles vão proteger você, de fato. Os Fairfield são boas pessoas." Ele expirou. "Grace, levante-se, por favor." Ela ficou de pé, o queixo erguido. "Voltei para a casa Chiswick com Charles ontem, para pegar alguns de meus pertences", disse ela. "Pretendo ficar longe de casa até meu casamento. Vi minha mãe lá, e a princípio achei que eu tivesse sido bem-sucedida. Ela pareceu satisfeita por eu ter conseguido um pretendente poderoso. Então percebi que ela havia perdido o interesse no meu feito porque ela tem planos maiores." Daemis franziu a testa. Sob os olhos dela, Daemis via as marcas de lágrimas recentes. A preocupação se agitou dentro dele, apesar de sua resistência. "Que tipo de planos?" "Sabe que ela odeia você e seu pai", disse Grace, rapidamente.
E odeia os irmãos dela também. Sempre achou que um dia eles a matariam para recuperar a casa Chiswick. No estado em que se encontra, ela teria sorte se qualquer pessoa quisesse a casa, falou Dames, mas Grace não pareceu ouvi-lo. Quando ela despertou da doença, descobriu de alguma forma, não sei como, que você quase tinha morrido, e ela acredita. Grace pareceu se atrapalhar com as palavras. Ela sempre acreditou que Jesse podia ser trazido dos mortos com o uso de necromancia. Ela chamou feiticeiros, na esperança que eles fizessem magia sombria para ela. Implorou a demônios que a ajudassem. Dames ficou chocado. Mas isso é loucura. Meter-se com essas coisas é quase uma sentença de morte. Ela não se meteu. Ela se dedicou à ideia, colecionando livros sobre necromancia, vasculhando mercados das sombras em busca de mãos da glória. Mas o enclave vasculhou a casa Chiswick. Eles não encontraram vestígios de magia sombria. Ela mantém tudo em Idris. E você nunca me contou sobre nada disso? Questionou Dames. Como eu poderia envolver você? Ela fica maluca quando seu nome é mencionado. Desde que acordou do sono envenenado, tudo o que tem feito é esbravejar e tagarelar. Diz que agora sabe que não há chance alguma de Jesse retornar. Diz que é como se você tivesse roubado o último suspiro dele quando sobreviveu ao Mandíbula. O que? A cabeça de Dames estava girando. Como isso seria possível? Eu contaria se soubesse. Dames, ela é perigosa, falou Grace. Ela construiu para si um palácio de sonhos e mentiras, e quando essas mentiras são ameaçadas, ela se descontrola. Lembra-se do autômato no corredor da mansão de Idris? Sim, embora não entenda o que aquilo tenha a ver com qualquer coisa. Ele foi encantado por um feiticeiro há anos, explicou Grace. Caso ela morra, está encantado para despertar e matar caçadores de sombras. Agora ela conclui que Jesse jamais ressuscitara e que por isso não há mais motivo para viver. Ela planeja dar cabo à própria vida hoje à noite, e quando o fizer, o autômato vai causar o caos. Vai para Alicante. O coração de Dames começou a disparar. Entendo as consequências, disse ele. Grace, precisamos levar essa informação aos meus pais. Não, ninguém deve saber, Dames. Se a Clave prender minha mãe, se buscarem a mansão Blackthorn, constataram o quanto ela está enterrada em necromancia e ocultismo, e eu também serei culpada, e Jesse. Ela parou, suas mãos sacolejando como mariposas em pânico. Se ela souber que eu entreguei seus segredos, vai fazer com que eu carregue a culpa por tudo, Dames. Eu poderia ser presa na Cidade do Silêncio. Isso não precisa acontecer. O pecado é de Tatiana, não seu. E ela obviamente está louca. Pode haver clemência para os loucos. Ela ergueu o rosto para ele, os olhos brilhando, se pelas lágrimas ou determinação, ele não sabia dizer. Dames, disse ela. Desculpe-me. Pelo que? Eu jamais quis fazer isso com você, afirmou Grace. Mas ela insistiu, e ele insistiu, precisava ser você. Minha mãe me transformou na arma dela, para destruir cada barreira erguida contra ela. Mas seu sangue, o sangue dele, é uma barreira que eu não posso destruir. Não posso atar você sem esta corrente. Algo prateado brilhou na mão dela. Grace segurou o braço de Dames, ele tentou se desvencilhar, mas ela foi firme. Ele sentiu algo frio em sua pele, e ouviu um clique como uma fechadura girando quando o círculo de metal se fechou em seu pulso. Uma fagulha de dor percorreu seu braço, como um súbito choque de eletricidade. Dames tentou dar um passo para trás. Imagens de caleidoscópio girando diante de seus olhos. No último momento antes de tudo mudar, ele viu Cordélia, ela estava a certa distância dele, na beira do telhado do instituto. Quando ele tentou se virar, olhar para ela, Cordélia cobriu o rosto com as mãos e recuou, saindo do seu alcance. Ele viu a lua atrás dela, ou talvez não fosse a lua. Era uma coisa prateada que girava, uma roda girando na vastidão da noite, tão brilhante que cegava Dames para qualquer outra estrela. Londres estava chuvosa, mas o tempo em Idris, mesmo na iminência do pôr do sol, estava quente. Lucy seguira Jane pelo caminho desde o ponto em que haviam chegado via portal, nos limites de Alicante. Não se podia chegar de portal diretamente dentro da cidade murada, era protegida contra tais coisas. Lucy não se importava, o destino dela não ficava dentro dos limites da cidade. Jane, ela jamais conseguia pensar nele como irmãos acharia, por mais que tentasse, seguia caminhando ao seu lado conforme eles ladeavam os campos eternos. O capuz dele estava abaixado, e o vento embaraçava os cabelos negros. Embora seu rosto fosse coberto de cicatrizes, pela primeira vez ela percebia que era um rosto jovem, muito mais parecido com o de sua mãe do que o de seu pai. Será que era estranho para Will, perguntou-se ela, envelhecer enquanto Jane mantinha a aparência de um rapaz. Ou quando se amava alguém essas coisas eram ignoradas, assim como os pais dela não viam diferença entre um e outro. Está ali. Jane apontou o que parecia uma cidade em miniatura de casas brancas. Era a necrópole de Alicante, onde famílias de Idris eram enterradas. Vias estreitas entremeavam os mausoléus, pavimentadas com cacos de pedras brancas. Lucy sempre amara a forma como as tumbas se assemelhavam a casinhas, com portas ou portões e telhados inclinados.
Diferentemente dos mundanos, caçadores de sombras não costumavam decorar os túmulos com estátuas de anjos. Os nomes das famílias que possuíam as tumbas eram entalhados acima das portas, ou gravados em placas de metal: BLLFLEUR, Cartwright, CROSSKILL, Lovelace, até mesmo BRIDGESTOCK. A morte unia vizinhos improváveis. Lucy encontrou o que estava procurando por fim, uma grande tumba sob uma árvore sombreada, estampando o nome BLACKTHORN. Parou e olhou. Era uma tumba como qualquer outra, exceto pelo desenho de espinhos ao longo do pedestal. Os nomes dos falecidos percorriam de cima a baixo o lado esquerdo da tumba como soldados organizados. Foi fácil encontrar o mais recente. Jesse BLACKTHORN, nascido em 1879, morto em 1896. Era apenas 1897 quando o conhecera na floresta, percebeu Lucy. Ele era um fantasma há tão pouco tempo. Jesse parecera muito mais velho do que ela naquela época. Lucy jamais pensara no quão assustado ele deveria estar. Todos achavam que Jesse tinha morrido há muito tempo. Ninguém sabia o que ele havia sacrificado desde então. Ela tocou o medalhão pendurado em seu pescoço e se virou para Jen. Pode me dar um momento sozinha aqui, por favor? Jen abaixou o rosto para ela, claramente preocupado. Era difícil decifrar a expressão dele, os olhos fechados, mas de qualquer forma Jen hesitara desde que Lucy pedira que ele a levasse a Idris para prestar condolências no cemitério sem que seus pais soubessem. Ele só concordou quando ela disse que se ele não fizesse, ela encontraria um feiticeiro que a levasse. Ele tocou no cabelo de Lucy suavemente. Não pense muito na morte. Lucy significa luz. Olhe para o dia, não para a noite. Eu sei, tio Jen, disse ela. Vai ser rapidinho. Ele assentiu e sumiu nas sombras, da forma como os irmãos do silêncio sempre faziam. Lucy se virou para a tumba. Sabia que não havia nenhum pedacinho de Jesse ali, mas mesmo assim era reconfortante estar diante daquele túmulo. Não contei a ninguém o que vi na casa Chiswick, e jamais contarei, disse ela, em voz alta. Não fiquei calada para proteger Grace, ou sua mãe. Só para proteger você. Eu não esperava que você fosse se provar um amigo tão fiel, Jesse. Não esperava que você fosse dar a vida pela de meu irmão. Eu sabia que você estava com raiva de mim apenas um momento antes, e mais do que tudo, eu me arrependo de não ter podido pedir desculpas a você. Eu não devia ter usado meu poder daquela forma. Ainda é difícil imaginar que tenho um poder, e, mesmo agora, não o compreendo muito bem. Ela tocou o nome dele com as pontas dos dedos, as letras cortadas simetricamente no mármore liso. Sem você, não tenho certeza se jamais compreenderei. Compreenderá, sim. Ela olhou para cima, e ali estava ele. Jesse, encostado ao lado da tumba como um rapaz do campo contra uma porteira. Dando aquele sorriso torto dele, o cabelo preto liso nos olhos. Lucy soltou as flores que segurava e esticou o braço, sem parar para pensar, para segurar a mão dele. Os dedos dela roçaram o vazio. À exceção de um rastro de ar mais frio, não havia solidez nele como antes. Ela puxou a mão de volta, pressionando-a contra o peito. Jesse. Percebo que minha força está se esvaindo, disse ele. Talvez esse negócio do último suspiro fosse mais sério do que eu pensei. Sinto muito, sussurrou Lucy. Isso é culpa minha. Lucy, não. Jesse deu um passo adiante. Ela sentiu o frio emanando do corpo dele e o encarou. Ele parecia menos humano e, ironicamente, mais peculiarmente bonito do que nunca. A pele estava lisa como vidro, os cílios bem negros e impressionantes. Você me deixou ser algo que nunca consegui ser, mesmo quando era vivo. Um caçador de sombras. Você me deixou fazer parte do que você faz. Eu jamais pensei que voltaria a ter a chance de fazer a diferença. Você fez toda a diferença, disse Lucy. Sem sua ajuda, não poderíamos ter feito o que fizemos, mesmo que os outros não saibam. E você salvou a vida de Dames. Eu sempre estarei em dívida com você. Os olhos de Jesse estavam quase pretos. Você não precisa dever aos mortos, Lucy. Preciso, sussurrou ela. Seu corpo ainda está na casa Chiswick. Grace está cuidando de você. Sim, ela vem me ver sempre que pode, sob a desculpa de cuidar da casa, agora que não podemos confiar. Ele se calou. Você me ensinou a ver as coisas de um jeito muito diferente, Lucy, disse ele depois de um momento. Pensei que a loucura da minha mãe fosse inofensiva. Não percebi que ela vinha fazendo acordos com demônios até que vi aquela criatura atacar Grace. Sinto muito, sussurrou Lucy. Por tudo. A voz dele ficou mais suave. Nunca foi culpa sua. Minha mãe precisa de ajuda. Grace planeja se certificar de que isso aconteça. Não lamente por nada, Lucy. Você trouxe luz para meu mundo desprovido de luz, e por isso sou grato. Eu que sou grata, disse ela. E vou encontrar um jeito de ajudar você, Jesse. Juro trazer você de volta se puder, ou, se não puder, ao menos te trazer descanso. Ele balançou a cabeça. Não pode prometer algo tão sério. Posso prometer, eu prometo. Sou uma Erondale, e nós mantemos nossas promessas.
Lucy, começou Jesse. As sobrancelhas dele se franziram. Estou ouvindo algo. Quem está com você? Irmãos Acharia, respondeu Lucy. Ela imaginou que não deveria estar surpresa por fantasmas poderem ouvir os irmãos do silêncio. O fim da tarde deslizava para o crepúsculo. As torres demoníacas reluziam ao pôr do sol, ganhando as cores de uma árvore no outono, vermelhas e douradas, cobre chamas. Preciso ir, falou Jesse. James Carstairs é um irmão do silêncio. Pode ser que ele consiga me ver. Eu não gostaria de colocar você em apuros. Ele deu a ela um último olhar demorado. Prometa que não vai tentar me ajudar. Jesse, sussurrou Lucy, e estendeu a mão, sentiu a mais sutil pressão nos dedos, e então se foi. Jesse tinha se dissipado em nada, como névoa se dissolvendo na chuva. Grace estava de pé diante da janela. O sol tinha se posto, mas o brilho dos postes da rua era visível pelo vidro. Ele delineava o cabelo de Grace, a curva das bochechas, as depressões nas têmporas. Ela estivera ali durante todo aquele tempo. Devia estar, é claro que sim. O braço de James estava apoiado no encosto da poltrona. Ele se sentia zonzo, talvez não estivesse tão recuperado quanto pensava. James. Grace se aproximou dele, o farfalhar do vestido verde ressoando no quarto silencioso. Vai me ajudar, vai destruir o autômato. James olhou para ela, chocado. Era Grace, a Grace dele, a quem James amava e sempre havia amado. Estou atado pela lealdade, Grace, disse ele, em voz baixa. E mesmo que não fosse assim, sou seu e você é minha. Eu faria qualquer coisa por você. Algo semelhante à dor brilhou nos olhos dela. Grace virou o rosto. Você sabe que preciso me casar com Charles. James sentiu a boca seca. Ele havia se esquecido. Grace casando-se com Charles. Ela havia mencionado isso ao entrar no quarto. Ele não se lembrava mais. Se eu fosse me casar com você. Ela balançou a cabeça. Minha mãe encontraria formas de atormentar você e sua família para sempre. Ela jamais pararia. Eu não poderia causar isso a você. Você não ama Charles. Ela ergueu o olhar para ele. Ah, James. Não amo. O pai dele sempre dizia que não havia emoção maior do que o amor, que ele esmagava qualquer dúvida ou desconfiança. Ele amava Grace. Sabia que amava. Grace deslizou a mão até a dele. Não temos mais tempo, murmurou ela. Beije-me, James. Só uma vez antes de você ir. Ela era tão menor do que James que ele precisou levantá-la nos braços para beijá-la. Grace abraçou o pescoço dele, e, por um lampejo, enquanto os lábios se tocavam, ele se lembrou de lábios macios famintos de encontro aos dele, um corpo arqueado contra o seu, curvas suaves e cabelo cascateando. O desejo enlouquecedor e arrasador que o cegara para tudo o mais, exceto para a sensação de Cordélia em seus braços, exceto para o calor doce e macio que ela emanava. Grace recuou. Ela o beijou levemente na bochecha. Não estava nem um tiquinho desarrumada quando ele a colocou no chão. Cordélia ficara descalça, o corpete puxado de lado, o cabelo tinha se soltado totalmente dos grampos. Mas aquilo tudo fora uma encenação, ele entendia agora. James e Cordélia estavam atuando para estranhos que tinham entrado na sala. E se ele sentira desejo por Cordélia naquele momento, nada mais natural, desejo físico não era amor, e James tinha certeza de que ela não sentia nada por ele. Cordélia era sua amiga, ela até mesmo pedira sua ajuda para encontrar um marido. Vamos ter que contar a Clave, disse ele. Sua mãe não pode ficar por aí praticando magia sombria livremente. Mesmo que esse autômato seja destruído, ela ainda planejou matar caçadores de sombras. Pode fazer isso de novo. O sorriso de Grace esmoreceu. Mas James, ela ficou olhando para o rosto dele por um momento, então assentiu. Espere até meu noivado com Charles ser formalmente anunciado. Assim que eu estiver verdadeira e seguramente longe de minha mãe, a Clave pode saber. Ele sentiu um alívio latente. Estava prestes a beijá-la de novo quando uma batida soou à porta. Grace tirou a mão da de James quando ele disse à pessoa do outro lado. Só um momentinho. Mas o pedido veio tarde demais, a porta tinha sido escancarada, e Matthew estava de pé às soleiras. Ao lado dele estava Cordélia, bonita em um vestido azul do tom de um martim pescador e um casaco combinando, olhando de James para Grace com olhos arregalados e surpresos. É melhor eu ir, disse Grace. As bochechas dela estavam coradas, mas, à exceção disso, ela estava perfeitamente composta. Cordélia não conseguiu evitar encarar a outra, sabia que Lúcia a havia encontrado nos jardins da casa Chiswick, e que Lúcia apenas se limitava a revelar que Grace se mostrara muito ansiosa para que Thomas e Lucy fossem embora logo. Cordélia não vira Grace com James desde a luta em Battersea Bridge. Não tinha imaginado que seria tão doloroso. Tinha se preparado cuidadosamente para aquela visita tão esperada. Escolhera um de seus vestidos novos preferidos, azul intenso, usava suas mais lindas argolas douradas, e estava trazendo consigo um exemplar traduzindo de Laila Imagino. Não era tão lindo em inglês quanto era no persa original, mas seria perfeito para ler com James.
Agora, enquanto fitava Dames e Grace, Cordelia ficava feliz por ter escondido o livro dentro do casaco. Senhorita Blackthorne, disse Cordelia, inclinando a cabeça com educação. Ao lado dela, Matthew permaneceu de pé, rígido. Ele não disse nada enquanto Grace murmurava uma despedida e saía do quarto, uma nuvem de perfume de Angélica acompanhando-a. Cordelia disse-se para deixar de ser tola. Aparentemente todo mundo tinha visitado Dames para ver como ele estava, porque Grace não faria o mesmo. Dames, disse Matthew, assim que Grace partiu. Você está bem? Dames pareceu um pouco chocado ao ver os dois. Estava usando camisa e uma calça de risca. Cordelia notou no rosto e nos braços dele as marcas dos hematomas que começaram a desaparecer. Um corte de cura percorria seu colarinho. Os cabelos eram aquela confusão escura e indomável de sempre, caindo nos olhos, e, como sempre, Cordelia resistiu à vontade de ajeitar os fios para trás. Estou bem, melhor até do que bem, falou Dames, esticando as mangas da camisa e fechando os punhos. Cordelia viu um lampejo de prata brilhando no pulso dele. A pulseira de Grace. Cordelia sentiu como se queimasse por dentro. Matthew fitou. Grace terminou tudo com meu irmão. Não, o breve sorriso de Dames sumiu. Eles ainda vão se casar. Então talvez ela esteja planejando matar Charles. Falou Matthew. Matthew, pare de parecer esperançoso diante da perspectiva de homicídio. Abrindo o armário, Dames pegou um casaco do uniforme e vestiu. Ela não vai se casar com Charles porque o ama. Vai se casar com ele para se ver livre da mãe. Ela acredita que a influência e o poder de Charles poderão protegê-la. Mas certamente você poderia protegê-la, falou Cordelia, com a voz baixa, incapaz de se conter. Se a observação causou alguma impressão em Dames, ela não soube dizer. A máscara parecia ter voltado com força total. Ela não conseguia decifrar o rosto dele. Tatiana quer que Grace faça uma aliança poderosa, falou Dames. Ela pode até não estar totalmente satisfeita, mas se Grace fosse se casar comigo, haveria guerra. Grace não suportaria isso. Ele abotoou o casaco. Ela me fez entender que só fez o que fez porque me ama. Agora preciso fazer algo por ela. No fundo de sua mente, Cordelia ouviu a voz de Alastair. Tudo o que ele faz é para que nós possamos ficar juntos. Desde que tinham voltado de Highgate, Alastair não voltara a mencionar Charles nem nada ligado a ele. Tinha passado a maior parte do tempo em casa, em geral no quarto de Cordelia enquanto a perna dela se curava, lendo em voz alta os jornais do dia. Ele não saía à noite. Ela e Alastair formavam uma bela dupla, não era mesmo? Pensou Cordelia. Infelizes no amor. Dames, disse Matthew, tenso, depois do que ela fez com você. Você não deve nada a ela. Não é uma dívida, falou Dames. É porque eu a amo. Foi como se alguém tivesse enfiado um canivetinho afiado no coração de Cordelia e fatiado em pedaços que formavam o nome de Dames. Ela mal conseguia respirar, ouvia a voz dele em sua mente, baixa e doce. Daisy, meu anjo. Balançando a cabeça, Dames marchou para fora do quarto. Depois de trocarem um olhar, Cordelia e Matthew o acompanharam. Seguiram pelo corredor atrás de Dames, pelo instituto, vez ou outra zigue-zagueando para evitar colidir com a mobília. O que está acontecendo? Indagou Matthew, evitando uma armadura decorativa. O que ela pediu para você fazer? Há um objeto na mansão Blackthorne que deve ser destruído, falou Dames, e rapidamente contou a eles a história da loucura de Tatiana, o autômato mecânico e o encantamento de feiticeiro na iminência de animar o objeto. Que ele precisava destruir o autômato, ao mesmo tempo que Grace faria o possível para conter a mãe. Havia algo diferente, não apenas na expressão de Dames, mas na forma como ele falava. Ele não pronunciara o nome de Grace com aquela mesma entonação desde que ela ficara noiva de Charles. Cordelia fechou as mãos, sentindo as unhas cravarem na pele. Sentia náusea, vontade de gritar. Sabia que não faria nenhum nem outro. Ela não gritou, não. Seria motivo de escárnio se o fizesse. Tenho certeza de que não sou o único que não fica surpreso por Tatiana Blackthorne estar metida com necromancia, falou Matthew. Mas precisamos contar a clave. Dames, já na escadaria, saltando 2 degraus por vez, fez que não com a cabeça. Ainda não, eu preciso fazer isso primeiro. Explicarem melhor depois, mas não podemos destruir a vida de Grace. Eles haviam chegado a um lance de degraus de pedra, o qual descia rumo às sombras profundas. Cordelia ficou parcialmente aliviada ao ver no rosto de Matthew a mesma expressão que, tinha certeza, também estampava no dela. Surpresa e inquietação. Então você vai até Idris. Quis saber Cordelia. Como? Há um portal na cripta, disse Matthew brevemente quando terminaram a escada e chegaram a uma entrada para um enorme quarto de pedra. Não estava tão escuro quanto Cordelia tinha imaginado. Lamparinas de cobre fosco reluziam nas paredes, iluminando as paredes e piso de pedra lisa. Meu pai costumava mexer com os experimentos dele aqui embaixo quando ele e minha mãe chefiavam o instituto. A maior parte de seu trabalho foi levada para o laboratório em nossa casa, mas... Ele apontou para um quadrado brilhante do tamanho de um espelho, o qual adornava a parede mais afastada.
A superfície ondulava como água, iluminada por brilhos esquisitos. O portal ainda está aqui, disse Dames. Foi fechado durante a quarentena, mas não mais. Ainda é proibido viajar de portal até Idris sem permissão da Clave, disse Matthew. E você se tornou fascinado com as leis, subitamente. Dames sorriu. Sou eu quem vai quebrar as regras, de toda forma. É algo simples para eu fazer, atravessar, destruir o objeto e voltar. Você deve estar louco se acha que não vou junto, disse Matthew. Dames balançou a cabeça. Preciso que você permaneça aqui para abrir o portal para mim, para que eu possa voltar. Dê 20 minutos. Eu conheço a casa por dentro e sei exatamente onde está a coisa. Então abra o portal e eu voltarei por ele. Não sei se essa é uma ideia inteligente, falou Cordelia. Já ficamos parados vendo você desaparecer por um portal, e veja só no que deu. Nós sobrevivemos, rebateu Dames. Matamos o Mantícore e ferimos Belial. Muitos diriam que acabou muito bem. Ele se postou diante do portal. Por um momento, foi apenas uma silhueta, uma sombra escura contra a superfície prateada atrás dele. Espere por mim, reforçou, e pela segunda vez em uma semana, Cordelia ficou observando enquanto Dames Erondale sumia por um portal. Ela olhou para Matthew. Usando paletó e calça bronze, ele brilhava como uma daquelas lamparinas de cobre na parede. Ele parecia pronto para voltar a Helruel, e não para montar guarda em uma cripta. Você não tentou impedi-lo, disse ela. Matthew sacudiu a cabeça. Não desta vez. Pareceu-me inútil. Ele olhou para ela. Eu realmente achei que tivesse acabado. Mesmo quando Grace veio hoje, achei que ele a mandaria embora. Que talvez você o tivesse curado daquela doença específica. As palavras aterrissaram como flechas. Achei que você o tivesse curado. Ela pensara o mesmo, por algum motivo, permitira-se acreditar naquilo, permitira-se ter esperanças de que a oferta de Dames de ler um livro com ela fosse algo mais do que uma oferta de amizade. Cordelia lera os olhos dele, as expressões, completamente errado, como poderia estar tão enganada? Como poderia ter acreditado que havia reciprocidade nos sentimentos dele quando ela mesma sabia que não? Por causa da sala dos sussurros. Aquilo foi mesmo só um pretexto. As palavras pareceram frágeis aos ouvidos dela mesma. Não era a verdade, não para ela, pelo menos, mas não seria considerada digna de pena, não por Matthew ou mais ninguém. Não foi nada além disso. Descobri que fico feliz por ouvir isso, disse Matthew. Os olhos dele estavam bastante escuros, o verde um mero filete em torno da pupila enquanto ele a olhava. Feliz por você não estar magoada. E feliz. Não estou magoada. É que não entendo, falou Cordelia. A voz dela pareceu ecoar das paredes. Dames parece uma pessoa totalmente diferente. Matthew contorceu a boca num meio sorriso amargo. Ele tem estado assim há anos. Às vezes é o Dames de meu coração, o amigo que sempre amei. Às vezes está atrás de uma parede de vidro e eu não consigo alcançá-lo, não importa o quanto eu soque essa parede. A máscara, pensou Cordelia. Então Matthew também via. Você deve me achar ridículo. Os Parabatai deveriam ser próximos, e, na verdade, eu não iria querer viver neste mundo sem Dames. Mas ele não me revela nada dos sentimentos dele. Não acho que você seja ridículo, e queria que você não dissesse tais coisas, falou Cordelia. Matthew, não importa o quanto você se subestime, isto não dá veracidade às suas palavras. Você decide a verdade a seu respeito. Ninguém mais. E a escolha sobre que tipo de pessoa você vai ser é apenas sua. Matthew a encarou, pela primeira vez, ao que parecia, sem palavras. Cordelia marchou até o portal. Você sabe como é a mansão Blackthorn. Matthew pareceu voltar à realidade com um estalo. É claro, disse ele. Mas tem só 10 minutos que ele saiu. Não vejo por que precisamos obedecer às instruções dele, falou Cordelia. Abra o portal, Matthew. Ele a encarou por um longo momento, e por fim o canto de sua boca se elevou com um sorriso. Você é muito mandona para uma moça cujo apelido é Daisy, disse ele, e caminhou até o portal. Colocou a palma na superfície, a qual relúziu como um lado sendo perturbado. Uma imagem surgiu lentamente do centro, uma grande e antiga mansão parecida com uma pilha de pedras, disposta bem longe de um gramado verde extenso. O gramado estava alto demais, os portões de ferro preto diante da mansão estavam volumosos com ervas daninhas espinhentas. Eles se abriram e, pela abertura, Cordelia viu a face de pedra lisa da casa, encrustada com uma dúzia de janelas. Enquanto ela encarava, uma das janelas se iluminou com chamas alaranjadas. Então outra. O céu acima da mansão se tornou de um vermelho escuro e agourento. Matthew xingou. Ele está queimando a casa, não está? Falou Cordelia. Malditos Erondale, disse Matthew com um tipo de desespero épico. Vou atravessar. Sozinho você não vai mesmo, disse Cordelia e, levantando a saia do vestido azul, saltou pelo portal aberto. Embora Grace e Tatiana tivessem saído recentemente, a mansão Blackthorn tinha o ar de um lugar há muito abandonado.
Uma das portas laterais estava destrancada, e Demis se flagrou num saguão de entrada vazio, iluminado apenas pelo luar que entrava por grandes janelas. O chão estava coberto com uma poeira espessa e leve, e acima dele pendia um lustre, tão entrelaçado por teias de aranha que lembrava um novelo de lã cinza. Ele passou pelo corredor vazio sob o silêncio do luar e subiu a curva íngreme da escadaria. Quando chegou ao segundo andar, uma película oleosa de escuridão caiu diante dele. As janelas do andar de cima tinham sido cobertas com cortinas pretas, e nenhuma luz escapava pelas extremidades. Ele acendeu a luz enfeitiçada, que iluminou a longa passagem empoeirada que se estendia à frente. Conforme Demis ia prosseguindo, suas botas pressionavam desagradavelmente o piso, e ele se imaginava esmagando os ossos secos de minúsculos animais. Ao final do corredor, diante de uma parede curva de janelas cobertas, estava a criatura de metal, um monstro imponente de aço e cobre. Na parede ao lado dele, tal como Demis se lembrava, pendia uma espada de cavaleiro com o pomo circular, uma antiguidade enferrujada. Demis pegou a espada e, sem hesitar nem um pouco, abaixou num golpe. A arma cortou o tronco do monstro mecânico, partindo-o ao meio. A parte superior do corpo caiu no chão com um tinido. Demis desceu a espada de novo, decapitando a criatura. Ele se sentia meio ridículo, como se estivesse fatiando uma imensa lata de alumínio. Mas a outra parte dele estava cheia de ódio. Ódio devido à amargura sem sentido que consumira Tatiana Blackthorne, que transformara aquela casa em uma prisão para Grace, que voltara Tatiana cruelmente contra a própria família e o mundo todo. Ele parou, ofegante. A armadura mecânica era uma pilha de sucata aos seus pés. Pare, disse Demis a si, e, estranhamente, viu Cordelia em sua mente, sentiu a mão dela em seu braço, acalmando-o. Pare. Ele jogou a espada no chão e se virou para ir embora. Quando o fez, ouviu uma explosão abafada. A pilha de metal picado tinha se incendiado, as chamas subindo como se alimentadas por combustível. Demis recuou um passo, encarando, enquanto o fogo subia e alcançava as teias de aranha esticadas entre as paredes, elas se acenderam como renda em chamas. Demis enfiou a pedra de luz enfeitiçada de volta no bolso. O corredor já estava vivo em ouro e carmesim, estranhas sombras tremeluzindo contra as paredes. A fumaça que subia das cortinas incandescentes era espessa e sufocante, emitindo um cheiro acre e terrível. Havia algo hipnótico nas chamas conforme elas saltavam de um conjunto de uma cortina a outra, como um buquê sendo jogado pelo corredor. Se Demis permanecesse ali, morreria de joelhos, engasgando nas cinzas da amargura de Tatiana Blackthorne. Ele se virou e avançou para as escadas. Matthew não se deu ao trabalho de usar uma marca de abertura, simplesmente chutou a porta da frente e entrou, com Cordelia em seu encalço. A entrada estava cheia de fumaça efervescente. Cordelia olhou em volta, horrorizada. Havia uma antessala com uma chaminé alta, provavelmente um dia fora um cômodo grandioso, mas agora estava coberto de poeira e mofo. No centro, uma mesa cheia de teias de aranha ainda com os pratos dispostos, estavam cobertos de comida podre, e ratos e baratas corriam livremente pela superfície. O chão estava espessamente coberto por poeira cinza, um conjunto de pegadas subia as escadarias. Cordelia apontou e cutucou o ombro de Matthew. Por ali. Os dois avançaram pelos degraus, lá no alto já acontecia um incêndio estrondoso. Cordelia arquejou quando Demis surgiu do centro das chamas, correndo pelas escadas. Ele se atirou pelo corrimão quando os degraus do alto se acenderam, caindo no centro da entrada. E encarou Cordelia e Matthew com incredulidade. O que vocês estão fazendo aqui? Indagou Demis, por cima do rugir do fogo. Viemos atrás de você, idiota! Gritou Matthew. E como vocês esperavam voltar? Tem um portal na estufa daqui que se liga ao da estufa de Chiswick, falou Cordelia. Grace contara aquilo a ela, parecia ter sido há milhões de anos. Podemos voltar por lá. De algum lugar nas profundezas da mansão, veio um rangido grave, como os ossos de um gigante sendo macerados até virar poeira. Matthew arregalou os olhos. A casa está pegando fogo. Sim, eu sei, gritou Demis. Para a porta, rápido. O caminho até a entrada da frente era curto. Eles correram, os pés levantando nuvens de poeira. Tinham quase alcançado a porta. Matthew já tinha passado da ombreira, quando a parede mais próxima cedeu. Cordelia cambaleou para trás quando uma onda de ar quente a atingiu, e viu quando uma viga de madeira coberta de gesso se soltou da parede, caindo em sua direção. Naquele momento ouviu Matthew gritando seu nome, e então alguma coisa a atingiu na lateral. Ela rolou na poeira, enroscada com Demis, quando a viga atingiu o chão com força imensa, estilhaçando o piso. Cordelia engasgou, arquejou e olhou para cima. Demis havia rolado com ela para evitar a viga que caíra. O corpo dele prendia o dela contra o chão. A cor dos olhos de Demis se igualava à das chamas em volta deles. Ela sentiu o hálito dele, em baforadas breves e intensas, conforme os dois se encaravam quase cegamente. Demis! Gritou Matthew, e Demis piscou e ficou de pé, esticando o braço para pegar a mão de Cordelia. O azul do vestido dela brilhou quando Cordelia se levantou, pontuado por milhares de minúsculos pontinhos luminosos onde havia sido atingido pelas fagulhas.
Não era apenas o vestido dela, tudo estava em chamas. Zonzos, eles continuaram em seu curso rumo à porta da frente, onde Matthew os aguardava. Ele tirara o paletó de veludo e o utilizava para bater as chamas que consumiam o batente. Dames se virou para pegar Cordelia nos braços como se estivessem em algum estranho e incandescente balé, carregando-a através da última explosão de chamas que subiram e consumiram as portas da frente da mansão. Os três cambalearam até uma boa distância da casa, se embrenhando nas ervas daninhas e na grama irregular dos jardins. Por fim pararam, e Dames levantou a cabeça para fitar a casa. Queimava intensamente, lançando bolsões de fumaça preta, tornando o céu da cor do sangue. Pode colocar Cordelia no chão agora, disse Matthew, com o tom um pouco ácido. Ele estava ofegante, o cabelo cheio de fuligem, o paletó de veludo abandonado. Dames apoiou Cordelia no chão cuidadosamente. Sua perna. Começou ele. Ela tentou afastar uma mecha de cabelo e viu que estava cheia de cinzas. Está tudo bem, já está praticamente curada, disse ela. Você, se eu queimei a casa? Não de propósito, respondeu Dames. Os cílios já pretos dele estavam cheios de fuligem, o rosto também manchado de cinzas. Ela coincidentemente queimou quando você estava dentro, resmungou Matthew. Se eu pudesse explicar. Não pode. Matthew sacudiu a cabeça, espalhando cinzas. Estou completamente sem paciência. O banco de paciência está vazio. Eu não estou nem mesmo recebendo um aumento no meu crédito da paciência. Nós dois e Cordelia iremos para casa, e depois que chegarmos, vou repreender você extensamente. Prepare-se. Dames escondeu um sorriso. Farei exatamente isso. Enquanto isso, a estufa. Não deveríamos permanecer aqui. Cordelia e Matthew concordaram fervorosamente. Os três prosseguiram até a estufa, que estava vazia, exceto por uma videira caída, algumas garrafas e o próprio portal, que brilhava como um espelho, refletindo de volta a luz vermelha intensa do fogo. Dames apoiou a mão na superfície dele. O portal brilhou, e Cordelia viu, como se de longe, a casa Blackthorne em Chiswick, e para além dela, o horizonte reluzente da cidade de Londres. Ela atravessou. O quarto na taverna do diabo era aconchegante, uma fogueira baixa queimava na lareira. Cordelia pensara que talvez jamais quisesse ver fogo de novo, mas ficou feliz naquele caso. Os ladrões alegres estavam esparramados por toda a mobília surrada, Christopher e Thomas no velho sofá, Dames numa poltrona e Matthew em um assento à mesa de madeira redonda. Dames tinha tirado o casaco, o qual continha vários buracos de queimadura, e as mangas da camisa estavam arregaçadas. Todos tinham feito o possível para se limpar quando chegaram à taverna, mas ainda havia fuligem no colarinho dele, e no de Matthew, e no cabelo de Cordelia, e o vestido de cor azul como as penas de um martim pescador estava, suspeitava Cordelia, completamente arruinado. Matthew estava girando um copo na mão, olhando pensativamente para o conteúdo âmbar. Matthew, você tem que beber um pouco d'água, disse Christopher. Álcool não vai ajudar com a desidratação depois que você inalou toda aquela fumaça. Matthew ergueu uma sobrancelha. Christopher pareceu inabalado. Cordelia reparara, assim que Christopher chegara, que ele parecia um pouco diferente, menos tímido e esquivo, mais seguro. Água é a bebida do diabo, falou Matthew. Cordelia olhou para Dames, que se limitou a dizer. É por isso que você está sempre com indigestão, Matthew. A expressão dele era indecifrável. A máscara caíra brevemente na mansão Blackthorne, pensou ela, quando ele salvara sua vida. Estava de volta agora. Ela se perguntava se Dames estaria pensando em Grace. A dor em seu peito tinha passado de uma pontada para um latejar dormente que era sentido a cada batida do coração. Passos soaram nos degraus e Lucy rompeu, quase tropeçando sob o peso de uma pilha de roupas, 2 ternos para Dames e Matthew, e um vestido de algodão simples para Cordelia. Ela foi recebida com uma salva de palmas. Assim que Cordelia, Dames e Matthew saíram da estufa em Chiswick, perceberam que nenhum dos três poderia voltar para casa naquele estado chamuscado. Mesmo Will teria um ataque apoplético, Dames tinha de admitir. Precisamos começar a guardar roupas sobressalentes na taverna para ocorrências como esta, dissera Dames. É melhor não haver mais ocorrências como esta, respondera Matthew, com raiva. Eles tinham chamado uma carruagem de aluguel até Fleet Street, onde receberam muitos olhares curiosos de frequentadores da taverna do diabo. Matthew e Cordelia tinham se abrigado no quarto de cima, enquanto Dames buscara alguns dos irregulares a fim de enviar recados para Thomas e Christopher dizendo para virem imediatamente e trazerem roupas limpas para todos os três. Thomas e Christopher, infelizmente, não conseguiram pegar nada, vieram correndo, mas sem roupas sobressalentes. Então um irregular fora enviado imediatamente para Lucy, algo que, Cordelia observou, devia ter sido feito desde o início. Lucy sabia fazer as coisas. Lucy soltou as roupas no colo do irmão e olhou com raiva para ele. Não acredito que você queimou a mansão Blackthorne sem mim. Mas você não estava por aqui, Lucy, protestou Dames. Você tinha ido ver tio Gen. É verdade, respondeu ela.
Eu só queria ter estado com você. Jamais gostei da mansão quando éramos crianças. Além do mais, eu sempre quis queimar uma casa. Eu asseguro a você, disse Dames, que é superestimado. Lucy pegou o vestido do colo de Dames e indicou que Cordelia a seguisse até o quarto adjacente. Começou a ajudar a amiga a abrir os ganchos nas costas do vestido azul. Eu vou ficar de luto por este aqui, disse Lucy quando o vestido caiu no chão em uma pilha chamuscada, deixando Cordelia de pé só de anágua em combinação. Era tão lindo. Estou com cheiro de torrada queimada? Perguntou Cordelia. Um pouco, sim, disse Lucy, entregando a Cordelia um vestido de algodão. Experimente este. Peguei emprestado do armário de minha mãe. Um vestido de passeio, então deve caber. Ela olhou para Cordelia, pensativa. Então, o que aconteceu? Como Dames chegou ao ponto de queimar a mansão Blackthorne? Cordelia contou sua versão da história enquanto Lucy agilmente ajudava a limpar as cinzas de seus cabelos e a prendê-lo de novo num penteado passável. Quando Cordelia terminou o relato, Lucy suspirou. Então foi a pedido de Grace, disse ela. Achei que esperava. Bem, não importa. Ela apoiou a escova na penteadeira. Grace ainda vai se casar com Charles, então só podemos torcer para que Dames a esqueça. Sim, disse Cordelia. Ela também tinha pensado e torcido por isso. Ela também se enganara. A dor latente no peito aumentou, como se estivesse faltando um pedaço de si mesma, algum órgão vital sem o qual mal era possível respirar. Ela sentia o formato rígido de Layla e Magnum ainda preso sob o casaco. Talvez devesse ter jogado nas chamas da mansão. Elas voltaram à sala principal, onde os ladrões alegres pareciam estar discutindo alguma coisa. Thomas tinha se juntado a Matthew bebendo brandy, os outros dois, não. Ainda não acredito que você queimou uma casa, disse Thomas, brindando a Dames. A maioria de vocês jamais viu o interior daquela casa, disse Lucy, sentando-se na beira do sofá, perto de Dames. Quando era menina, eu espiava pelas janelas. Todos os cômodos cheios de podridão seca e besouros, e os relógios todos parados às 20 para as 9. Ninguém pensara que queimou por outro motivo exceto negligência. É isso que estamos alegando, disse Christopher. Para o enclave, quero dizer, temos que levar em conta a reunião amanhã. Dames apoiou os dedos sob o queixo. A pulseira em seu pulso direito brilhou. Eu deveria mostrar disposição para confessar o que fiz, mas quero deixar Matthew e Cordelia fora disso, e não posso falar sobre o motivo pelo qual fui, para início de conversa. Isso quebraria minha promessa para Grace. Christopher pareceu confuso. Então devemos inventar um motivo. Você sempre pode dizer que queimou para melhorar a vista da mansão Erondale, disse Matthew. Ou talvez para aumentar o valor da propriedade. Ou você poderia alegar ser um piromaníaco incorrigível, falou Lucy, alegremente. Thomas pigarreou. Parece-me que muitas pessoas serão prejudicadas se você contar o que aconteceu esta noite. Se vocês guardarem a história para vocês, uma casa velha e maligna cheia de itens de magia sombria terá sido destruída, juntamente a um autômato perigoso. Eu insistiria fortemente para que não dissessem nada. Matthew pareceu chocado. Mesmo, nosso Thomas, o verdadeiro, que tão frequentemente aconselha a honestidade. Thomas deu de ombros. Não em todas as situações. Eu acho, sim, que em algum momento a Clave precisará ser informada sobre as inclinações perigosas de Tatiana. Mas parece que a perda da mansão Blackthorne a deixará inofensiva por um tempo. Depois que Grace e Charles anunciarem formalmente o noivado, disse Dames, em voz baixa. Então poderemos contar. Fico feliz por me manter calada por enquanto, disse Cordelia. Afinal, esse foi o pedido de Grace, e devemos protegê-la. Dames lançou a ela um olhar de gratidão. Ela abaixou o rosto, retorcendo o tecido do vestido entre os dedos. É uma pena, na verdade, que ninguém jamais saiba do heroísmo de Dames, Cordelia e Matthew por terem frustrado um plano demoníaco de atacar Idris, disse Lucy. Nós sempre saberemos, lembrou Thomas, e ergueu seu copo. Um brinde ao fato de sermos heróis secretos. Um brinde ao apoio que damos uns aos outros, não importa o que aconteça, disse Matthew, erguendo o dele, e enquanto todos comemoravam e brindavam, Cordelia sentiu a corrente de ferro em volta de seu coração se afrouxar, mas só um pouquinho.